O ramo automotivo em Portugal é um bom negócio? Quais são os principais desafios para empreender neste ramo aqui em Portugal? Fala família, estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast do Passaporte do Sucesso. Temos aqui o nosso convidado de hoje, Diego, um dos donos da marca do setor automotivo de vendas. Estamos aqui com ele. Prazer, Diego. Valeu, Rafa. Prazer, Diego. Bem-vindo. Valeu, mano. Isso aí é um prazer estar com vocês aí também, mano. Ficamos felizes. É muito bom ter você aqui, nosso primeiro episódio aqui de hoje. Valeu. Queria que você começasse contando um pouco da sua história, da sua trajetória aqui em Portugal. São 4 anos aqui já? É, praticamente, acho que 4 anos. É que sou ruim com data, né? Certo. Começa aí. Mas eu acho que é desde setembro ou outubro de 2021, se eu não me engano. E 4 anos aqui já na luta. Todo mundo começa aqui lutando. Uma das coisas que eu até... É uma das pautas que eu queria falar com vocês depois um pouquinho. Certo. Que é, por exemplo, das pessoas vêm pra cá e os influenciadores começam a falar só coisa boa e outros só querem falar coisa ruim. Isso é verdade. Entendeu? Só que cada um tem uma vivência. Então foi 4 anos É lutando. uma nova experiência, não é? É, uma nova experiência, mas graças a Deus cheguei bem agora. Você chegou? Sabe? É isso aí, mano. Então, Diego, conta aí pra nós como é que foi o início. Qual foi a ideia que você teve principal? Porque, querendo ou não, você chegou em Portugal, você já pensou assim, vou abrir essa parte em um stand de carros. Você já tem alguma experiência já lá do Brasil ou foi daqui? Como é que foi essa história? Tá, vou falando passo a passo, desde uma parte breve do início, Certo. quando eu cheguei, assim, só pra vocês entenderem, até Sim. a abertura da loja. Minha loja hoje é digital, né? Ainda não é física, apesar de eu estar procurando um espaço físico. E como funciona? No início, quando eu não vim para morar em Portugal, né? Eu vim para morar na Espanha. Eu vim para morar na Espanha porque eu tenho uma tia na Espanha. E eu sou aquele tipo de pessoa que desde a infância eu queria morar fora, mano. Sabe quando Já era você sonho de criança, sonho de né, criança, mano? exatamente. Eu também tive. Eu joguei fute pro SESI lá, no futsal do SESI, por isso que eu jogo futsal assim, né? Então você era tipo da base? A base do Agora SESI. dá pra perceber, a habilidade. E aí, o que aconteceu? Quando eu jogava lá, minha tia uma vez foi viajar no Brasil e quis trazer eu já pra jogar futebol pra cá. E eu nunca quis, tipo assim, não queria, eu tinha medo, tinha 10 anos quando ela foi. Ele é normal, a pessoa tem medo de ficar longe dos pais. Mas aí eu sempre tive o sonho de vir. Aí foi, tipo, quando começou essa parada de pandemia, aí deu na telha, eu falei, vamos. Eu falei pra Jéssica, vamos. Ela falou, vamos. E a Jéssica, graças a Deus, sempre abraçou minhas ideias, a gente veio pra morar na Espanha com essa minha tia. Mas vocês vieram na pandemia? Viemos no meio da pandemia. Assim que abriu o primeiro país que abriu, assim, pra entrar com as tirou vacinas, as restrições. que tirou a restrição, que só precisava vacina. Era porque antigamente se precisava daquele registro. Exato. E aí a gente não tinha tomado vacina ainda, por cause da idade, né? Sim. Porque lembra que as idades, quanto No caso, na sua cidade, era por idade? porque, por exemplo, com de 20 a 30 anos, você demorava mais pra tomar, porque não era a classificação de risco. A classificação era dos idosos, crianças. Até a parte de 40 anos, depois... Exato. E aí, por isso, aí o nosso demorou. Aí, o que a gente fez? Quando a gente viu que abriu na Holanda, a gente comprou passagem pra Holanda, e da Holanda compramos pra Portugal, que aí a imigração de um país europeu pra outro não tem. Exatamente. Então só ia passar lá. Foi difícil passar na coisa lá falando inglês? Foi, mas não foi. Tipo assim, a gente chegou e a nossa escala era muito perto. A escala, por exemplo, a gente chegou lá meio-dia e o outro voo nosso era 1 hora. Entendeu? Aí era muito perto. Aí Como tem pouco tempo, eles logo adiantam. Não, então aí eu pensei que ia ser rapidinho. Aí nós chegamos lá. O que aconteceu? Só, tipo assim, só voltar um pouquinho antes. A gente tinha tomado a primeira vacina uns dias antes. Sim. E um dia antes da gente embarcar, por exemplo, a gente embarcava no sábado, na sexta-feira, o postinho UBS lá da minha cidade, São José dos Campos, ligou pra nós falando que tinha chegado vacina, que a gente já tinha avisado que a gente ia viajar, se a gente queria tomar, que adiantaram a mim e da Jéssica. Agora. Só que aí, tipo assim, o que foi bom e por um lado também, assim, foi, né, bom também. Sim. O que aconteceu? O registro ainda não foi pro sistema, só tava no papel que a gente tomou. E aquele papel não valia também. Não valia. Aí quando chegamos na Holanda, sim. cheguei lá no guichê, a moça falou, tipo, básico de inglês, mas consegui entregar ali pra ela. E aí ela falou pra mim assim, cadê as vacinas? E aí eu entreguei o cartãozinho. Ela falou assim, não, preciso do aplicativo. Sim. Isso. Tipo, no aplicativo só constava acho que... E no aplicativo só constava uma. E precisava de duas. Precisava das duas. Aí ela falou assim, não, vocês vão ter que esperar pra passar na salinha. Aí eu pensei, putz, vai ser pra salinha. E pra salinha, eu sou tranquilo, sou comunicativo, troco ideia.
meu inglês não é lá essas coisas, mas eu busco entender um pouquinho e vou respondendo o que eu sei. A gente é brasileiro, desenrola aí, filho. E eu Vai tinha no tudo, celular, eu tinha passagem de volta, não vim com volta cancelada, eu vim com volta. Veio tudo certinho. Sim, vim com hotel reservado, vim com uma grana, 1.700 euros. Não era muito, mas pelo dia de hotel e dava... Dava pra quanto tempo o hotel? engraçada a nossa trajetória, porque a nossa trajetória, toda a vida que a gente traz, tá no dinheiro e uma mala de 25 quilos, você já viu? Não, A pessoa começa... A minha foi de 7 quilos quando eu vi. A minha também foi 2 de 10. Aí, ó. A minha até hoje, de 2 mochilas. eu paguei um Verdade. despacho na minha de 25 quilos e toda a minha vida eu estava em 8 quilos de roupa. O resto foi, tipo... Pois, você vende a sua vida inteira no Brasil, tudo aquilo que você construiu e vem com uma malinha Isso, pequena. Pra conquistar um tipo sonho, isso. né? Exatamente. Mas aí, beleza, cheguei na Holanda, os caras conversou com a gente lá e falou assim, chegou a nossa hora, só que já tinha perdido o voo. Aí o cara nem chamou nós nessa linha, chamou nós numa porta de vidro, assim, logo na frente de todo mundo ali. Aí só falou assim, por que ela parou vocês? Vou pedir um tradutor. Falei assim, falei inglês? Falei, Que legal. pouco. Aí ele falou assim, então vou chamar um tradutor. Aí chamou um tradutor na chamada, Sim. e o cara na hora, eu falava e ele respondia. O cara falou assim, pergunta por que a minha colega parou eles. Aí o cara falou, por quê? Aí eu falei assim, não sei, acho que foi por causa da vacina. Sim. Aí ele falou, mas explica por que a vacina de vocês não tá no sistema. Eu expliquei um dia antes, aí eu mostrei a carteirinha, tava um dia antes, Com a data. e o braço. A marca da... Aí eu falei, aqui, tipo, mostrei. Aí ele falou assim, você tem um dinheiro? Tenho. Aí eu fui mostrar, ele falou, não quero ver. Falou, confio. Eles só queriam saber se você tem. Eu confio, você tem na sua passagem? palavra, Só mostrei assim pra ele, falou assim, tipo, eu tentei botar assim pra ele por Ele dentro, não, tava pra ele você- ver. Ele falou assim, não precisa, senhor, muito obrigado. E aí ele falou assim, não entendi porque minha colega parou. Aí ele falou assim, provavelmente foi por estar na corrida ali, Isso, que vai muita gente, né? Sim. Aí ele falou assim, pedimos desculpa pelo transtorno e entregamos um papel que era pra gente entregar na companhia aérea e a companhia aérea dá um jeito de encaixar a gente em algum voo pra no voltar. voo mais próximo pra vir pra cá pra Portugal. Se tiver vaga. Ah, é? E aí, o que aconteceu? Aí que foi, então, isso que eu saí tranquilo dali. Falei, pô, graças a Deus, eu Já tá entrei. tudo certo. Pá, exato. entrei no aeroporto da Holanda, topzera, né? Nem parei futurístico. Você já dizendo falei, obrigado, cara, meu Deus, já cheguei aqui, né? muito top, né, mano? Na hora que qual chega o lá- aeroporto? É em Amsterdã? Em Amsterdã. Show. Bem top mesmo. Aí, na hora que chegamos lá pra trocar a passagem, quem disse que as moças falavam pouco de inglês, a maior parte era Holandês. holandês. Não é holandês, É é o inglês. neerlandês. É isso, é um É, inglês um mais inglês, nativo holandês. Então, tipo, é diferente um pouco. Aí eu conseguia falar, elas entendiam, mas e pra elas falar eu entender? Difícil, mano. Foi complicado. De repente me vem a moça descendo lá de cima, assim, ó, do escritório delas, toda chiquezona, assim. Para assim. Olá, tudo bem? Posso ajudar vocês? Mano, a brasileira. Era a brasileira? brasileira é gerente deles lá, cara. Rapaz, imagina. Que orgulho, hein? Não, foi aí, ela desenrolou tudo. Falou pra gente, pode sentar ali que eu vou desenrolar tudo pra vocês. É porque a gente pensa, mas tem brasileiro no mundo todo. Tem, Exatamente. pô. Um E dos nós- melhores cargos do mundo. Então, Lá, embora tem, esse cargo, a mulher era, Isso, isso. tipo, ela era responsável de tudo no mundo, mano. Ela ficava no escritório lá em cima, lá de vidro, mó top. Aí ela falou, deu mó atenção pra gente, foi mó simpática, ela viu que tava com criança, né? Uhum. E aí ela falou assim, ó, no próximo voo não tem, só tem pra amanhã. Mas eu vou tentar encaixar vocês num que vai ter às 9 horas da noite. Sair daqui, chega em Portugal umas 11 e pouca. É porque falta uma hora, lá é uma hora mais ainda do que Portugal. exato. E aí eu falei, Uma ou duas, tá assim. bom, tranquilo, né? Aí chegou, ficamos no aeroporto ali. Aí chegou à noite, fomos lá pra dentro pra ver se tinham conseguido, porque aí você tem que ir lá no embarque e perguntar. Uhum. As moças tudo fazendo festa porque conseguiram pra nós. Caramba, que As legal. moças Todo da mundo Holanda, torcendo. todo junto. mundo torcendo junto, mano. Falou, olha, consegui, mas essa moça veio, Uhum. não tava na hora de trabalho, foi lá cumprimentar a gente. E consegui me embarcar, só que aí minha esposa com o Rael foi lá na frente e eu fui lá no fundo do avião. Era espaço separado. Mas E eu não isso ia era nem de menos. perguntar pros outros pra trocar, pô, já conseguiu a vaga. Já conseguiu a vaga. E também porque, tipo, eram as vagas que sobravam. alguém. Exato, Exatamente. exatamente. É como se fosse um encaixe. Isso. Também não pode exigir muita coisa. Aí eu falei, não, top. Aí vim, chegando em Portugal, o hotel já era, tava fechado. Ai, meu Deus do céu. E Começa... como é que fez? Não, começa os B.O. logo aí. Aí saímos olhando, Perrengue. olhei no Google lá, falei, mano, não existe isso em São Paulo, é tudo 24 horas, mano. Pois, em Mano, Portugal na minha é cidade completamente você diferente. chega em qualquer coisa. Se você quiser comer à noite, você vai. Se quiser ir no mercado à noite, tem Isso mercado. foi na onde? Foi em Lisboa ou Porto? Em Lisboa. Caramba, em Lisboa. Mas em sério? Lisboa... Não, o hotel fechou 11 horas. os hotéis. E aí eu cheguei lá umas 11 e pouco, até chegar no hotel, pegar táxi, tudo. Cheguei no hotel, era quase meia-noite. Porque é o hotel fechado. Aí toquei campainha ainda lá, nada de abrir. Nada. Aí eu falei, Sex, eu vou procurar outro. Aí parei num ponto de táxi, lá perguntei pra um senhor e falou assim, ó, ali na frente acho que é Avenida Itália, ou alguma coisa assim, uma avenida bem chique, tem a Ferrari. Daí falou assim, lá tem os hotéis, só que vocês vão pagar mais caro.
fomos pra lá. É a necessidade, né? Você tem Aí- seus filhos, tem tudo. Exato, é. aí conseguimos A um importância hotel. às vezes não é nem com nós, é com os filhos. Então, aí por causa do Rael, aí eu fiquei tipo, puta, mano, como que eu faço? Pois. Aí fomos pra esse hotel. Chegamos lá, pagamos, mano, 200 pila, Numa 200 noite. euros na noite. Meu Deus, já começou a trajetória É. muito bem aqui em Portugal. 1.700 já foi menos 200. O cara já chega já 1.500 e agora, meu Deus. Mas beleza, aí fiquei ali rapidinho. No outro dia eu fui pra casa do filho do ex-marido dessa minha tia. Mas você veio pra Portugal pra depois ir pra Espanha? Aí fui pra casa dele, de lá eu fui de ônibus pra Espanha. Flixbus? Fui de Flixbus. Ah, Porque, que tipo bacana. assim, na Espanha eu não tava podendo entrar de jeito nenhum, mano. Nem com De avião não com entrava. vacina, não entrava. E eu fiquei com medo de tentar ir pra lá e... Foi esperto. Entendeu? Veio pra Portugal, fez por via e aí fui, tipo, a terrestre. porta de entrada. Aí fui pra lá. Aí cheguei lá, fiquei um tempo na casa da minha tia. E onde que era lá na Espanha? Minha tia em Pamplona, que ela morava. Muito top. Cara, País Vasco é uma das Pamplona. partes bem ricas da Já fica Espanha. perto de Andorra, Pamplona, não é? Não, É mais em cima, não, é em cima, É em cima do Exato. É em cima, Andorra mais embaixo, mas tipo já ali E perto é- da França também. Lá pra cima, perto da França, exatamente. E é top, mas lá é País Vasco, então é muito rico. Então, tipo, é tudo muito antigo, mas tudo muito moderno. É tudo os ônibus elétricos, Eles lá. mantêm a história. né? E é tudo certinho lá, bem top mesmo. Acho que uma das cidades aqui que eu já fui na Europa, das mais bonitas. As bonitas. E quanto tempo Mas você parecia ficou que em tava num Pamplona? cenário de filme. E lá em Pamplona, você ficou quanto tempo? Então, aí eu fiquei lá uma semana, assim, mais ou menos, umas 2 semanas. E eu vim pra viver lá com minha tia, só que cheguei lá, minha tia meio variada, como dizem em Portugal. Minha tia meio... Acho que minha tia tem, tipo, deve ter depressão. Deve ter alguma algum coisa. problema, Por não não tá é? muito tempo aqui. Também não quero entrar nesse mérito, mas... É claro. Aí aconteceu da gente conseguir uns trabalhos lá, porque a gente trabalhava no Brasil já com gestão de anúncios. Que E a gente interessante. conseguiu lá uns trabalhos fomos num grupo, numa entidade lá que era de brasileiros. E aí chegamos lá, conhecemos a dona desse órgão. E a dona desse órgão tinha um canal de televisão e uma empresa de cruzeiro. E aí a gente Vocês conseguiu estavam fechar com fazendo ele. o quê? O social media? Fazia anúncio, social Ah, media. sim. E eles estavam abrindo um espaço de eventos, de show. E já tinha um show marcado tudo. Então a Jéssica fez um vídeo para esse show, para vender os ingressos. A gente conseguiu uma plataforma de comprar ingresso online, que nem isso na época tinha deles. Nossa. Tipo, aqui é mais atrasado que o Brasil. Querendo ou não, Muito se vocês mais. forem pesquisar, no Brasil, gestão de anúncios e mídias sociais no Brasil é muito avançada. É China, Estados Unidos, se não me engano, terceiro lugar é Brasil. Sim, eu vejo que a nossa imigração vem um crescimento exponencialmente tipo, nas redes sociais. Nessa parte, Sim, sim. exatamente. Então aí eu comecei a trabalhar disso lá, eu não sei. Aí começou a dar uma treta com a minha tia, eu sabia que aqui era mais fácil conseguir documento, falei, minha tia, então fazer assim. Vou pra Portugal e assim que eu levantar um dinheirinho, eu mando minha esposa e meu filho. Pra ao menos ter a casa. Dinheiro eu tinha, tipo, teoricamente, mas Sim. pra menos eu ter a casa. Porque eu sou assim, não é que eu sou desenrolado, querendo me glamorar, mas, por exemplo, eu faço qualquer coisa, mano. E eu sou disposto. Vocês sabem, eu sou bem proativo. Tipo, precisar de ajuda, eu já meto a mão. Precisa de ajuda, eu não espero a pessoa falar, não. Eu já vou carregando junto. Quem conhece Já o tá Diego lá sabe pronto como é. pra qualquer coisa. né? Exato. Então, tipo assim, aí o que eu fiz? Eu pensei, vou pra Portugal e eu vou desenrolar um trabalho. Aí vim pra Portugal, mano, muito engraçado. Aí vim pra cá de ônibus Flixbus, que era mais Sim, baratinho. Volta de novo. E aí vim pra Flixbus, fiquei no hotel, num quarto, que eu arrumei já pela internet. 400 conto em Amadora, porque minha tia falava que Amadora era um dos melhores lugares de Você Portugal. tá doido, Meu Amadora? Deus do céu. Não vamos entrar nesses assuntos. Não, aí cheguei, fiquei em Amadora num quarto que não tinha luz no quarto. Sim. E eu pensei que era lâmpada, mas troquei lâmpada, não era. Gelado pra caramba, eu não tinha nem roupa de frio direito. Isso foi em que época do ano? Era outubro, dia 11 de outubro. Já, Eu acho já que ia já começar a era mudar o outono, tempo. Tava exatamente. mudando, já tava uns 12 graus. E aí, tipo, e tinha um banheiro. Eu só fiquei nesse quarto porque tinha banheiro dentro do quarto, só que o único lugar que tinha luz no quarto era esse banheiro. Então ficava tipo, Mano, a noite no banheiro lá Tudo toda hora. fechado. Noite toda. O quarto era lá em cima, no último andar, e batia vento, mano, um frio, mano. Eu tinha câimbra direto. Aí o que eu fiz? Cheguei ali, mano, já comecei a me coçar, procurar na internet. Aí vi várias vagas em restaurante. Falei, sou bom de comunicação, mano, vou procurar aqui, porque eu não tinha documento. E paguei uma advogada pra conseguir meus documentos. Então o que a advogada fez? Abriu empresa pra mim conseguir o documento mais rápido, na Entendi. época, né? Que agora não é É o mais artigo dessa forma. 89 pela manifestação. Exatamente. É. E fiz NIF com ela e ela abriu uma conta do ex. Aí o que eu fiz? Eu vi isso daí e falei, Do mano. Wise? Mas quando você veio, você não tinha conta? Não tinha nada. Só veio só com dinheiro em mão mesmo. Dinheiro em mão só. Só em E notas. tinha o cartão do
no banco lá do Brasil, do C6. Como ele é internacional, também servia aqui. Servia, exato. Conseguia passar, tinha até um relógio em dia de aproximação dele. Isso. E aí, o que eu fiz? Fiquei ali nela, fiquei ligando pra vários restaurantes, vários lugares, tipo Talho, alguma coisa que eu conseguia trabalhar assim, braçal, que pegasse sem documento mais rápido. Só aqueles empregos que precisam mais. Exato. Eles exigem menos, né? Exatamente. Quanto mais difícil ou mais braçal, menos exigência eles fazem. Só que aí que eu consegui num restaurante top, lá em Lisboa, eu não lembro a região certinho. Depois eu vou chegar nesse ponto que eu já fiz trabalho para essa dona desse restaurante aqui, com mídias sociais. Tipo, a distância, ela me encontrou na internet, viu o que eu fazia e perguntou quanto que era e começou a fazer comigo. Inclusive, dona Helena, a senhora me deve 10 euros, tá? Fiz uma noite especial lá de Dia dos Namorados, uma imagem bacana e ela ainda não mandou. Não. Agora, tô brincando, dona Helena, brincadeira, um abraço. Dona Helena, manda esse pix, quer dizer, manda MBA aí. Não, brincadeira, pô, ela é ficha, ela é top. E aí ela conseguiu, eu fui lá fazer uma entrevista com um chefe de cozinha deles, e o cara é um restaurantezinho chique. Ia direto uns famosos lá, e não era muito grande, era pequenininho assim, de umas 14 mesas, só que bem conceituadinho mesmo, assim. Então tinha a posição certa de servir vinho e tal, e eu já fui para atendimento. E aí ele falou assim, você vai ficar uns dias mais atrás, só que você vai aprendendo a atender, daqui a pouco você começa a atender. É a manhã brasileira, ou vai lá desenrolando e você aprende rápido, mas eles tudo português. E o Gonçalo, que era o chefe de cozinha deles, falou assim, um dia que eu fui lá, eu liguei, ele falou, vem aqui pra entrevista. Eu fui pra entrevista, ele falou assim, não estão precisando, porque a gente precisa de alguém que já tenha mais experiência e tal. Eu falei assim, tá bom, mas de qualquer forma você tem meu contato, se for preciso pra varrer o chão aqui da frente de vez em quando, tirar grama, se for fazer limpeza de cozinha, você pode me dar uma ligada, eu venho aqui, cobro um valorzinho e ao menos vocês ficam satisfeitos e eu também, se vocês me ajudam, eu te ajudo. Acho que nisso deu um gatilho nele. Falou, ele realmente é esforçado, ele falou assim, aí no dia seguinte eu nem tava esperando, tava ligando pra outro lugar, ele me ligou. Conversei com a dona Helena aqui e ele trabalhou 20 anos em Mônaco. E ele é chefe de cozinha, mano, top! Só pros ricaços. Não, top, ele é chefe de cozinha top. Ele só andava, posturado, sempre de terno. Ele só ia de terno, porque também na cozinha existe, na verdade, existe leis e coisa, mas na cozinha é uma monarquia. Tem chefe de cozinha que exatamente, cara. Tem lá aquelas foi aí que eu descobri isso, que eu nunca tinha trabalhado de cozinha no Brasil. E aí eu de cozinha assim, eu era atendimento ali, tipo um garçom, mas eu nunca tinha feito isso. Não sabia a parte de trás ali do restaurante. Assim, a gente que só vai lá pra comer essas coisas, a gente não sabe quanto tá lá atrás, nos bastidores, fazendo a comida. Ele ensinava o lado certo de colocar o garfo e a faca. Se o cliente pousar a faca desse lado é pra isso, se o cliente pousar a faca do outro lado é pra levantar o prato. Até se finalizar o prato. O jeito que o cliente botar o talher quer dizer como estava o prato. Se quer comer, se quer que levanta, se o prato tava bom ou não, exatamente. Se finalizou o prato, se o prato tava ruim. E aí ele começou, ele falou assim, me ligou, falou assim, eu não tava precisando, mas eu falei com Dona Helena, e ela quer que você venha hoje pra se apresentar pra ela, e a gente acha que vai ficar com vocês. Você consegue vir hoje? Eu falei, oxi. Na hora, meu amigo. Quem tá precisando sou eu, vamos lá. Fui pra lá, conversei com a Dona Helena também. Mano, muito gente boa. Ela é uma das chefes da OB de Lisboa. E ela tinha aquele restaurante, tinha um no shopping. Algum desses restaurantes tinha tipo estrela Michelin? Não sei o que é isso. Como fosse o Oscar dos... Não tem, mas ela é um dos melhores restaurantes pela The Foc, que é aquela que tem um aplicativo que você tem desconto. E ela é um dos mais qualificados de Lisboa. Que leva as qualificações dos restaurantes. Exatamente. Isso. Ela tinha aquilo lá e ela era um dos mais qualificados. Então, tipo assim, era bem top mesmo. E nisso ela chamou eu lá, gostou de mim. E aí, beleza, trabalhei lá com ela um mês e tentei casa pra trazer minha esposa e meu filho. Só que aí, em 3 dias que eu já tinha saído da Espanha, minha tia botou minha esposa e meu filho pra rua lá, no meio da neve. Meu Deus. E só que como a gente conheceu essa associação de brasileiros, uma das pessoas dessa associação falou pra minha esposa assim, fica lá em casa até seu marido conseguir coisa. Um trabalho, uma estabilidade. A Selma, exatamente, muito simpática, uma brasileira, ela trabalha com costura, o marido dela é espanhol, trabalhava de taxista. E a Jéssica falou, não, tá bom, eu fico lá, troco disso, eu ajudo você a crescer sua rede social de crochê. E ajudou ela. Legal, então já foi uma ajuda. Só que aí a Jéssica foi pra ficar na casa dela, só que não ficou lá. Porque uma sobrinha dela também, que morava na Espanha, que é casada com um espanhol,
O marido dela trabalhava em 2 trabalhos e ela tinha tido um filho pequenininho, então não podia trabalhar. E ela estava depressiva e ela gostou muito da gente. Falou, não, fica em casa que você vai me ajudar para curar minha depressão. A gente dá companhia pra pessoa não se sentir só. Inclusive, nos 30 dias que a Jéssica ficou lá, ela não cobrou nada. Só que, claro, a Jéssica é prestativa também. Se vocês conhecessem, vocês vão que ela... Igual eu, tipo, precisar de alguma coisa bagunçada, a Jéssica já vai estar mão pra fazer. E aí ela fez isso. Aí a Jéssica tava lá, a Jéssica falou assim, olha, um dia eu ainda vou te retribuir por tudo que você fez, vou pagar pra você. Ela falou assim, jamais, você não sabe o quanto você me ajudou. Que você fez eu sair da depressão, eu tava pensando em me matar e eu não penso mais. Existem preços que a pessoa paga com, às vezes, a companhia, algumas palavras que não tem ninguém que não paga. existe. Não existe um valor. Exato. E aí, mano, a gente nem imaginava. Ela liga pra Jéssica até hoje, pra agradecer. Sério, liga pra Jéssica e fala, pô, você não sabe quanto você me ajudou a sair da depressão naquele momento, mais difícil da minha vida. E a Jéssica falou assim, você não sabe o que você fez pra mim pelo meu filho. E eles tinham um filho da idade mais ou menos do Rael. Então o Rael gostava de ficar lá. E por ter passado por todo esse processo, o Rael saiu do Brasil falando e desfraudado. Voltou a usar fralda e parou de falar. Mas porque foi algum transtorno? O transtorno do pai ficar um mês distante, essas viagens tudo, depois ficar na casa dos outros, que não tá acostumado. Não sabia como será assim, tipo, eu vou ficar na rua agora, teve que fazer alguma coisa. E o Rael ele tinha 2 anos e... Se pra nós já é difícil essas mudanças, imagina pra uma criança. 2 anos? Aí beleza, fui pra Lisboa, fiquei esse tempo trabalhando lá, passou um mês, cheguei uns dias antes e avisei minha chefe, falei, vou embora. Ela falou assim, como assim? Eu falei, pô, não consegui casa aqui, como eu vou ficar fazendo aqui? Em Lisboa é muito mais difícil. E aí ela falou pra mim assim, mas eu sou chefe da OB, eu consegui adiantar os documentos pra você. Eu entro com um processo judicial, você pega os documentos rapidinho, fica aqui pra mim, nós gostamos de você. E eu falei pra ela assim, não, dona Helena, obrigado, mano, mas tem coisa que não é só o dinheiro, não é só documentação. Não é só documento, eu não vim só por dinheiro. causa disso, exatamente. É entendeu? um bem maior, né? E aí eu falei Família pra é um bem ela, maior. e uma amiga nossa que morava aqui em Braga, morou aqui em Braga faz uns 10 ou 20 anos, conhecia um pessoal que tava aqui, e ligou pra esse pessoal, o pessoal conhecia uma pessoa que arrendava casa, tipo esses relocation. Sim. Então a pessoa conseguiu uma casa pra nós aqui no Fujical, pra ficar 6 meses, que eu era um cientista que ficava no Brasil 6 meses de verão e 6 meses de verão aqui. O cara fica fazendo isso, é um senhor aposentado. Então já tava na época que ele tava lá no Brasil. Exatamente, então tava começando o frio, certinho. que era outubro, era dezembro. Isso. A gente chegou aqui em dezembro, que isso daí já foi pra novembro. Ela já chegou a Jéssica, certo? A Jéssica chegou em Você já dezembro, tava eu já aqui. tava aqui antes, em Isso. novembro, exatamente. Eu fiquei um mês, uns 15 dias lá na Espanha. Eu cheguei dia 11 e depois, em dezembro, dia 3, eu vim. Dia 2 de dezembro eu vim de Lisboa pra cá e dia 3 a Jéssica chegou. Aí essa pessoa, aconteceu toda essa transição, essa pessoa conseguiu uma casa pra nós aqui, um T1, pagava acho que 500 euros. E eu falei pra Jéssica, vamos embora e eu vou me virar pra conseguir pagar as contas e arrumar outro trabalho, mano. Vem pra cá, não aguento mais ficar longe, não. E eu sempre fui muito apegado aos meus filhos, entendeu? Já foi o Ao primeiro meu filho, desafio, né? não foi? Foi. Pra mim ali, o que mais doía, todo dia eu chorava. Tipo, eu já tava num quarto depressivo, aí o que eu fazia? Eu saía pra caminhar, mano. Vocês sabem que eu gosto de correr e caminhar. Eu saía todo dia pra correr. Ia pra um parque lá em Amadora, correr de fone. Um velhinho uma vez me parou um mindinho, falando pra mim assim, não corre de fone não, que você vai ser roubado. Pois, em Lisboa já E eu nem bem sabia, diferente. cara. Eu pensava que o bagulho era seguro e toda hora eu via a minha polícia lá. Existem certos lugares que Exato. a segurança é menor. um pouco, né? Exatamente. Aí eu via mesmo os caras lá, tipo, consumindo droga, mas eu passava correndo, né? Na corrida. Já tava correndo, só aumentava o... E aí, beleza. Aí fiz essa parte, cheguei aqui em Braga em dezembro, com a ajuda da minha sogra, toda essa parte. Então eu queria mandar um abraço A mãe da especial pra Jéssica? minha sogra, né? Chama Andréia. Ela é minha sogra, eu chamo ela de mãe, pra vocês terem noção. Que ela me batizou quando eu crismei, tem um batismo de crisma, e eu pedi pra ela ser minha madrinha, porque eu gostava muito dela. Ela é uma das pessoas que, assim, claro que meus pais sempre me apoiaram. Minha mãe mais, meu pai assim um pouco menos, mais distante, né? Mas a minha sogra, mano, ela é aquela tipo de pessoa que ela bota a mão no fogo por mim. Mais do que qualquer um, mais do que minha esposa. Tipo assim, se eu falar assim, ó... Seus pais são separados? São separados. Desde quando eu sou neném. Eu tinha 5 anos. Então por isso que eu tenho essa prioridade de estar com meus filhos. Que é um dos pontos que a gente vai chegar aqui na conversa. Né? O que eu trabalhar em casa hoje em dia. Como que você passou por isso na infância? Você sentiu Eu algo que você não sinto. quer passar? Eu sinto, vocês vão entender que eu já passei, por exemplo, várias partes da minha vida que eu quis dar o máximo para poder passar mais tempo com meus filhos, que é o que eu faço hoje. Hoje eu almoço, levo meus filhos pro colégio, volto, trago eles, tomo café com eles todo dia, almoço todos os dias, rigorosamente,
boto eles pra Tudo que deitar. você sentia falta, você... Rezo com eles, exatamente, tudo, mano. Colégio, eu faço tipo, todas as atividades, leio todos os dias pra eles, tá ligado? E aí, por conta disso. E aí, quando a gente chegou aqui em Braga, cheguei aqui, fiquei ali, comecei a sair mandando currículo. Aí falei, pô, tava tentando a mesma coisa de restaurante, não consegui. Falei, quer saber de uma coisa? Vou procurar em obra. E aí, eu tinha mecatrônica do Brasil, sabia um pouquinho de elétrica. Falei, falo que eu sei fazer elétrica. Me viro. Vai desenrola, né? Aí passei numa obra aqui no Fujical aqui, entreguei lá, o cara falou assim, o que você sabe fazer? Eu falei, nada. Falei, nada, nunca trabalhei em obra, eu sempre trabalhei na área comercial, a minha vida toda. Sempre trabalhei na Ambev, que é de bebida, na área do marketing, depois trabalhei na área de vendas. Trabalhei depois na Marlboro, na Philip Morris, no Brasil, como especialista em vendas deles. Você... Pra mim foi as duas escolas. Você já vendeu os dois vícios, era a bebida e o cigarro. Mas os dois são uma grande escola, porque tipo assim, muita gente acha que venda é você ser comunicativo. Não é. Comunicação ajuda. Sim. Entendeu? A venda não é só comunicativo. A comunicação ajuda, mas a venda é treinamento. Entendeu? Você saber o que é um gatilho mental, um gatilho de escassez, um gatilho de coerência. Você sabe ali quais são os gatilhos para você usar com certo tipo de pessoa, como vender sem forçar. Isso tudo não é você ser bom em comunicação que você vai aprender, cara. Aí nessas duas escolas, pra mim que eu tiro como escola, a Ambev eu ganhava pouco, mas aprendi muito. Porque você tem uma meta absurda e você consegue chegar. Porque você tem, tipo, lá, você tem fiscalizações trimestrais, que chama... Esqueci agora o nome. Vai lá e avalia todo o processo para ver como que tá. E aí na Marlboro eu também fui pra lá, aprendi, e lá como tem tipo assim, muitos treinamentos, você começa a aprender. De lá eu fui pro Bradesco, trabalhando no Bradesco, com maquininha de cartão, exato, eu era gerente de contas, então entregava a maquininha nos estabelecimentos, tinha que gestoria. Você trabalha tipo local, tipo você seria tipo igual um... Se chama aquelas pessoas que tem aquela... Vamos dizer, eu tenho aquela marca de produto e saio de loja em loja oferecendo as marcas. Comercial. Exato, mas eu não entregava. Por exemplo, eu ia lá, negociava faturamento. Chegava na loja e falava assim, ó, você tem a maquininha da Cielo e se você quer ficar com ela, só que você tem que passar mais de 30 mil em cartão. Eu só podia vender para quem a gente passava mais de 15 mil em cartão. Você tem que vender 30 mil de cartão de crédito e 10 mil no débito. A troco disso eu te dou uma parcela de 0,9 por mês. Você vai pagar só. Quanto é o que? 9%? Então... 0,9%. Aí ela, pouquinho, porque as outras eu pago 1 e pouco. Eu falei, ainda te dou uma maquininha de brinde, você não paga nada, não vai pagar bobina nem nada. Ainda te dou merchan se precisar. Entendeu? Eu fazia esse gerenciamento. E aí eu trabalhei nessa parte por um tempo, depois eu pedi conta, porque começou... eu comecei a fazer dinheiro com trade, sair, justamente para dar atenção no meu filho, no Rael. Você começou com trade também. Aí eu comecei a fazer trade e parei de trabalhar. Fiquei um ano e pouco trabalhando de trade em casa, fazendo trade, ganhava um dinheirinho bom. Já fiz bastante dinheiro. Legal. E até tem no meu perfil lá, quem quiser ver, pode ver que vai ter muita... Tem umas 300 operações lá, até operação aqui na Europa. Você chegou a dar curso? Não, nunca dei curso. Aquelas pessoal, não, eu ganhava por meu mesmo. E aqui eu tenho ganho aqui, Mas você seguiu alguém? Você seguiu alguém? Fiz vários cursos, eu gosto muito do Ogro. Chama Ogro de Wall Street no Brasil, que ele estuda price action. É os caras mais antigos que existe assim no Brasil, né? Essa área de trade assim, mais antigo teoricamente, né? Não é esses atuais que falam, faz isso e ganha. Não, os caras estudam mesmo preço, sabe? Sim. E aí fiquei esse tempo, depois voltei a trabalhar com loja de carro no Brasil. Aí tomei uns prejuízos, desenvolvi ansiedade por conta disso, porque o trader você fica muito como se fosse um cassino. Você ganha e perde, Tem que ter um psicológico muito forte. Desenvolvi ansiedade, tomei um tempo até ansiolítico, só que por eu ter parado de praticar esporte, ficar só focado nisso, comecei a ter ansiedade. Depois que eu fiz na médica, a médica falou, você tem duas hipóteses. Uma você toma remédio, outra você pratica atividade física e muda seu ramo de atividade. Eu falei, vou sair fora do meu trabalho, do trader, por mais que eu ganhei bastante dinheiro, eu falei, vou parar por um tempo e vou voltar a trabalhar. Aí conhecia um amigo que trabalhava com uma loja de carro importado no Brasil, chamava Colinas Veículos, e trabalhei com eles lá, um ano, mais ou menos.
vendendo os carros importados, várias máquinas. Então foi o primeiro contato, assim, Com nesse carro. E eu ramo de sempre carro. fui apaixonado por carro. Aí eu já sabia vender e gostava de carro, imagina. Pronto, uniu as duas coisas. Exatamente. E eu já gostava de internet, de postar. Sim, e trabalhava com o que gosta, né? Tipo, trabalhar com Isso é sonho, muito trabalhar, dirigir aquelas Exato, carros. exato. Então lá era, tipo assim, eu não tinha fixo nem nada, ganhava só comissão sobre os carros. Só que, mano, eu preferia 1000 vezes do que estar lá no Bradesco de novo, entendeu? Uhum. E no Bradesco era muito bom, porque, por exemplo, o vale alimentação era um absurdo, era tipo R$2.000 de alimentação. O Brasil é um valor espetacular. É, e na época, quando foi isso daí, em 2016, sei lá. Queria eu no 17. no Brasil tá recebendo isso aí na época que eu tava lá. Né? É muito bom. Então aí foi assim. E depois dessa loja de carro, fui pra uma outra loja de um colega meu que chama Ricardo, chama Rico Motors. E ele, até uma da parte da inspiração do meu nome foi dele, e eu também me espelho muito nele, acho top o exemplo dele, que era um amigo meu de infância. O cara conquistou, pô, a loja dele tem 300 carros, tem 2 lojas hoje, uma de carro importado e uma de carro normal. Que show. E aí eu fui pra loja dele pra ser gerente, eu fiquei um bom tempo lá como gerente antes de vir pra cá. Era na onde no Brasil Em isso? São José dos Campos. São José dos Campos, São Paulo. É isso aí, Legal. interior de São Paulo. Agora eu vou voltar aqui de novo. Aí o que eu fiz? Fui nessa obra aqui, né, pra recapitular, só expliquei um pouquinho da minha área profissional pra gente terminar de chegar. Cheguei na obra, o cara falou, o que você já fez na vida? Eu falei, nada, só vendi. Aí falou assim, ó, vou te contratar porque você foi o único brasileiro que passou aqui e falou a verdade. Eu falei, como assim? Ele falou assim, todos que vêm aqui falam que sabe pintar, que sabe instalar piso, tudo isso, Quando na hora que chega eu na boto hora- pra fazer, não sabe fazer nada. Você, eu mesmo, falou a verdade. Eu não vou precisar botar você pra cagar num serviço. Não, Isso, você isso. já vai entrar, eu já vou ensinar antes de você fazer. Ele não vai pedir maçã pra uma árvore que não dá maçã. Exatamente. Né? Aí ele falou assim, ou seja, tá contratado, pode vir amanhã aí. Aí Que fui, legal. mano, fui preparar os documentos pra mim, eles são tudo certinho. Então, tipo assim, fui Então muito grato a eles. Nessa parte foi o primeiro trabalho meu com contrato, tudo certinho. O outro lado de Lisboa eu poderia ter a opção do contrato se eu tivesse esperado. Tivesse os documentos. permanecido lá. É. E aí que a dona Helena ia me ajudar até com a documentação pra mim e pra minha família. Mas, como eu disse, eu preferi vir pra cá. Ele ficou quanto tempo nesse trabalho? Então, eu fiquei nesse trabalho, esse início, como ajudante de ladrilho, tipo um cara instalava piso. Ladrilho é Piso. cerâmica no Brasil. Cerâmica, Colocava exato, piso, exato. sim, Coloca sim. piso. O que esse cara fez? Um cara instalava, eu ficava fazia cola pra ele, só que não é igual no Brasil, que você faz na mão, né? Que você mete Não, a máquina aqui tem tipo uma maquinazinha, que um fica misturador, tirando é um misturador. misturador. e ficava lá fazendo pra ele lá a cola, levava pra ele, ajudava, passava a cola na peça pra ele colar nas paredes ou no chão. A famosa E aí, argamassa. E nisso ele foi me ajudando a fazer. E foi pegando experiência. Exato, eu fui pegando, eu já sabia, eu sei, tipo, se soltar pra fazer, eu faço. Mas não é minha área, é eletricidade. E na eletricidade é uma coisa mais séria. Ele já gostava um pouquinho de mim, esse Toninho, gostava de conversar comigo. Aí ele falou assim, pô, deixa eu levar o Diego já tem uma certa experiência, já sabe mais ou menos. Aí conseguiram puxar eu pra trabalhar na eletricidade, exatamente. Top. Aí já era, eu comecei a trabalhar aqui tipo, nessa parte de eletricista com ele. Já era mais leve também? Não, Também já é melhor. já é melhor. Ela Já... também Você traçar, exato, mas- exato, não tem tanto. Apesar de que É porque no ladrilho era muito esforço, às vezes tá Exatamente. baixado. essas exato, pra coisas. pegar costas, piso, porque você imagina. pega a caixa pesa uns 30 quilos. Aí imagina, chega um pallet. Aqui eu não subia na mão, porque essa empresa... os É na caras- grua, não é? Não, aqui eles Não? são grandões, então o que eles fizeram? Eles mesmos construíram um elevador externo, Ah, a Show. própria construtora, eles mesmos mandaram construir com um motor tipo de moto, que aguenta bastante peso, e construíram um motor externo, e esse Pra motor ele subir esse subia as material. coisas. Só que eu tinha que tirar dali e levar lá pro banheiro, ou seja, tipo, Mesmo assim. e aí você desce um pallet é o quê? 600 caixas de 30 quilos. É pesado. Mano, e tinha Pesado. caixa que tem piso de 1,20 m por 1 Pois, metro. aqui por tem 60. muito aqueles pisos grandes, que é o porcelanato. Exato. Imagina um peso disso. Não carregava sozinho, né? Sempre mais de 2 pessoas. Exatamente. 2 pessoas no mínimo, não é? Não, lá carregava sozinho. É se sério? vira. Aham. Meu Deus do céu. Imagina o esforço. Exato. Era pesado. Era pesado. Deve pesar uns 50 quilos. Meu Deus do céu. Mas aí trabalha. e como era comprido, nunca se pega de um. Não é? Mas Não, aqui mas a gente pesa. tinha que pega. pegar. Aqui os caras pegam, aqui Pois. não tem isso não. O que eu percebo, que no Brasil, muitas das coisas, as tarefas a gente dividia. É. E aqui não. Aqui Eles não. priorizam Sim, sim. uma tarefa Pra uma pesada pessoa. com uma pessoa só. Aí, por exemplo, beleza. Aí eu fiquei nessa assim, com eles. E eu sempre fui um cara, mano, incomodado. Por isso eu falei, eu tentei essa parada do trader, eu sei bastante essa parte do marketing, de fazer anúncios e tal, então eu sei trabalhar como gerenciador de anúncios, entendeu? Do 100%. business lá, então eu sei, tipo, treinar meu algoritmo, tudo isso. E aí, o que eu fiz? Eu cheguei aqui e falei, pô, eu preciso ganhar dinheiro, cara. Não é só por causa disso que eu vou ficar parado.
Nisso, quando eu tive as primeiras férias minhas, eu tirei um curso em Porto de torre eólica. Para poder fazer técnico de manutenção em torre eólica. Para as eólicas de energia. Exato, energia eólica. É para mim fazer manutenção. Nunca tive medo de altura. Sim. Falei, vou trabalhar para esse negócio. Ganhou uma grana, tá ligado? O salário é alto. E como é que foi? Não, aí fiz o curso lá em Porto. Vim para cá, recebi algumas propostas. Só que as propostas eram tipo, ficava 6 meses em algum lugar. E tal, aí falei, não vou, mano, não vale a pena. E aí nisso me mudaram pra eletricista aqui, né? Eu falei, não, vou ficar aqui mesmo. Já tava ganhando mais e tal. E fiquei aí com eles, mano. Aí fiquei com eles, trabalhando de eletricista durante esse período. Vamos lá, uns 2 anos, né? E só pra mim voltar a recapitular uma parte, da minha casa aqui, uma outra parte, por exemplo, fala assim, no primeiro ano é difícil e tal, só que o meu foi realmente difícil. Porque o que aconteceu? Essa casa que eu aluguei era só por 6 meses. Pois, é verdade. O senhor tem um tempo limite, né? O outro já tava chegando. E o senhor que falou que o senhor que morava lá, falou assim, não vou mais voltar pra ela. Nos ligou. No meio desses 6 meses, tipo assim, no terceiro mês, nos ligou. Acho que eu não vou voltar pra aí não, vou pegar uma casa no Algarve, porque ela já é mais calor, eu não preciso ficar vindo tanto pro Brasil e tal, e ele não gosta de frio. Entendeu? Sim. E aí ele falou isso daí pra ela. Aí nós ficamos, mais tranquilo. E a gente tentava procurar outras casas, mas não conseguia, mano. Era difícil. Aí, E chegou logo uma crise também, assim, de dificuldade de arrendamento? Não, foi, exato. Os arrendamentos estavam já mais caros. E aí, o que aconteceu? Esse cara nos ligou um mês antes e falou assim, tô voltando e vou pra casa aí sim. Não consegui alugar nada no Algarve, não. Deu nada? Nada. E aí a gente, tinha que sair em maio. Limite? Em maio. Tinha que sair até dia 1º de maio. E ele avisou em que dia? E avisou isso daí, no dia 3 de abril. Meu Deus, então vocês tinham ali um mês pra correr atrás de uma outra casa. Aí a Jéssica ficou desesperada, mano. A Jéssica ficou desesperada. A Jéssica ficou mandando... Como eu trabalhava, e nessa empresa eu fazia todo dia 1 hora extra. 1 hora extra de manhã e 1 de tarde. 1 hora de manhã e 1 de tarde. E aqui vocês sabem que ganha dinheiro é as horas extras, só nas né? horas extras. E aí você ganha por fora, normalmente e tal. E aí, beleza. Começamos a procurar casa, não encontramos nada, encontramos essa aqui do centro. Onde a gente vive hoje. Né? Exatamente. Aí encontramos lá o valor super ok. Até tem o vídeo polêmico da Jéssica em relação ao valor que a gente paga de arrendamento, porque é uma casa de 150 metros quadrados, apartamento com garagem e tudo, e muita gente acha que nós não paga esse valor. Só que para nós entrar lá, precisava ter fiador, eu já tinha contrato com eles efetivo, então era tranquilo, e eu precisava ter 3 renda ou 4 renda, mais 2 calção. E a casa não tinha nenhum móvel. Nada. Então, fora essa parte nem de fogão, calções, nada. Então teve que já mobiliar. Foi. Aí a gente primeiro mandou os documentos lá e não conseguia nada. E graças a Deus um amigo nosso, Salviano, um abraço, Salviano. Amigo nosso, até já jogou futebol com a gente lá. Isso. Ele foi e alugou pra nós. Alugou, tipo assim, foi o seu fiador. né? Ajudou nessa época como fiador, que ele já tava aqui há mais tempo e tal. E aí ele nos ajudou com essa questão. Nos ajudou com isso e a gente conseguiu arrendar. O senhorzinho de lá que teve problema com o antigo morador morou lá acho que durante 3 ou 4 anos sem pagar arrendamento e foi pra justiça pra tentar haver isso daí. Então por isso ele era bem rigoroso, entendeu? Por isso que ele exigiu tanto na hora de entrar um novo inquilino. Inclusive a gente já teve outras reuniões assim de aumento ou alguma coisa assim. Ele sempre foi muito atencioso porque a gente nunca atrasou nenhum aluguel. E aí ele gosta muito disso. Ele falou, eu prefiro ganhar certinho do que eu aumentar e ter... melhor um na mão que 2 euros. Exatamente. Negócio, tá? E aí, beleza. Aí a gente conseguiu se manter nessa casa aí, onde a gente tá hoje. E aí fiquei na eletricista nesse trabalho. Quando foi em novembro, outubro, por isso que eu falei, sempre tô procurando um jeito de sair fora da bolha. Aí já tentei fazer os traders aqui. Quando eu juntava o dinheiro de férias, o que eu fazia? Metia dinheiro lá na XTB e fazia uns tradezinhos. Inclusive no índice da França, que eu gosto de trabalhar com índices. Por exemplo, tem o índice de Portugal, que é quanto vale mais ou menos Portugal, que é um índice, é como se fosse... tipo a bolsa? É tipo a bolsa de Portugal, quanto vale. Ali o índice significa o quê? Tem depende de cada país, né? Vamos dizer, igual no Estados Unidos, tem S&P 500. São a média das 500 empresas dos Estados Unidos, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Não, pode ser privada. Geral. Das 500 maiores,
o quanto elas oscilam e esse índice oscila junto com elas, entendeu? Com essas 500. E aqui também tem. Aí na França, se eu não me engano, é 30 empresas. E eu consegui fazer dinheiro com a da França, tá? Tipo assim, o meu padrão segue bem esse padrão que o índice francês trabalha. E aí eu fiquei um tempinho, tentei e falei pra ele assim, pô, vou tentar aqui de novo. Ele disse, não, vou ver. Pois, porque querendo ou não, pode ir bem, mas a parte psicológica poderia afetar novamente. Exato. Principalmente fora do país, não é Você não fácil. quis correr o risco mais de estar De numa novo, cidade agora exatamente. fora, já começando de novo. Aí eu falei Tá assim, do pô, zero. uma coisa que eu posso voltar a fazer, que é o meu sonho, que eu sempre gostei de fazer o quê? Vender Carro. carro. Eu gosto de carro, sou um amante, sou apaixonado por carro. Mas você começou a vender carro, você parou de trabalhar na elétrica? Ou Aí que tá. Ah. Aí eu comecei a pensar nisso lá pro meio do ano de 2023. Aí, em novembro de 2023, eu comecei a seguir algumas lojas que tinham aqui pela região e comecei a mandar mensagem. Uhum. Inclusive, quem estiver acompanhando a gente, presta atenção que é uma dica para quem quer sair da bolha e tentar um trabalho de uma forma diferente. Entendeu? Uhum. Isso é uma das coisas que, se um dia eu for fazer um curso ou ensinar, dar uma mentoria, é uma das coisas que eu vou ensinar no meu curso. O que eu fiz? Comecei a mandar mensagem para as lojas. Claro, eu tinha uma vantagem, que eu tenho experiência no ramo. Então, ok, já entendo como funciona. E eu mandava para as lojas e eu já tinha minha página no Instagram, DV Motors. Entendeu? Era a sua página já desde o Brasil? Desde o Brasil. Eu sempre priorizei, eu sempre então já anunciei. tinha tipo uma história, você apresentava a sua história. Exato, todo mundo já sabia, eu já tinha várias entregas. Eu tenho foto no meu perfil lá em 2019 entregando carro. Tipo em São Paulo, no centro de São Paulo, eu era do interior, né? Então você já tinha ali construído um histórico É, profissional Isso. na Nessa área. área já tinha. Você tinha um Além de eu já histórico ter no de venda. Brasil, mas o desafio daqui foi qual? Então, aí vai vendo. Aí o que eu fiz? Juntei essa informação de pegar várias lojas daqui, da região, e mandei mensagem para várias lojas. Mandei mensagem falando assim, olha, já trabalho nessa área há tanto tempo, já fui gerente da loja tal no Brasil, se quiser eu posso entrar em contato com o proprietário para te passar referência sobre mim. Eu queria saber se você me autoriza. O que eu fiz? Não pedi um emprego pros caras. Como eu já tinha abrido essa empresa lá em 2021, eu mudei o ramo da atividade da minha empresa e pedia pros caras para quê? Para deixar eu vender o carro deles. A troco disso, eles me pagavam uma comissão. E eu emitiria recibo para eles. Seria como se você fosse um filiado deles. Vendia o produto deles, entregava, eu emitia o recibo e eles me pagavam em cima do meu recibo. Que legal. Aí, eu mandei para vários em novembro, em dezembro, 2 pessoas aceitaram. Entendeu? 2 estantes. E aí, eu continuo com ele hoje. Até agora, Até né? agora, o Roberto. Também, muito obrigado, Roberto, meu grande amigo. O grande amigo, Hobby quem Car. deu o seu a pontapé aqui em Portugal, não Então, foi? quem quiser comprar carro e for de Guimarães, Hobby Car, pode ter atenção lá, que ele é fera. Também dá uma atenção legal, os carros do cara são bons. É uma pessoa que, tipo, vai tratar você sempre com respeito. Cara, mano, ponta firme. Ele é brasileiro ou português? Não, ele é português. Português. E, mano, mas muito bom. Ele entende muito de carro em si. Trabalhou muitos anos na BMW na França. BMW e tal. E ele, mano, entende muito. Então, tipo, foi fera. Aí eu mandei pra esses dois fizeram uma parceria comigo, de eu vender. E aí em dezembro comecei a anunciar e não vendi nada. Aí em janeiro, vendi um carro em dezembro, dia tipo 26 de dezembro. Só que eu agendei pra entregar em janeiro. E aí eu comecei em janeiro as minhas entregas. Aí foi no Algarve, o primeiro carro foi uma BMW 316D 2017 ou 18. E eu entreguei lá no Algarve. E fui até lá entregar, foi mó top, né? Porque imagina você andou 400 km de uma BM Zona, mó top. Foi o primeiro carro que você andou aqui, tipo, numa classe maior aqui em Portugal? E foi a primeira vez que eu conduzi mesmo aqui em autoestrada e tal, né? Eu nem tinha. E as autoestradas aqui são top, né? Top. Não, eu já tinha o carro, eu tinha um Fiat estilo velhinho que um amigo meu vendeu pra mim baratinho. Foi então o seu primeiro carro? Foi meu primeiro carro aqui. Esse amigo meu, quando aconteceu esse negócio da Jéssica, minha esposa teve um tempo que ela ficou no hospital. A gente tava contando um pouquinho antes aqui pro Rafa. E minha esposa nós tivemos um filho aqui, né, que é português, frutos também daqui, tudo. Ela engravidou já, tipo, tinha muito tempo já aqui em Portugal? Não, a gente tinha uns 6 meses, foi quando nós tava saindo da casa ali. Foi rapidão. E, tipo assim, e aí, quando aconteceu várias paradas com ela, dela ter ficado internada e tal. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão tipo, pode ficar muito extenso pra nós também. E ela... É uma longa história. É uma longa história. Deixa que um dia, se vocês quiserem conversar com ela, vocês vão entender melhor. E aí aconteceu desse camarada meu comprar outro carro e falou assim, eu vendo pra você baratinho.
o carro dele não acendia o painel, não funcionava nenhuma parte elétrica do carro. Um Fiat Estilo, pô, 2002. Você pagou quanto na época? Aí ele vendeu, acho que foi 500 conto pra mim. O engraçado do carro poder de do compra imigrante. daqui, não, você pode comprar um carro, nem que seja velho, mas Sim. você já não anda a pé e nem nada. Exatamente. E aqui o combustível é baratinho, né? Com 500 Então, por exemplo, põe 10 conto, 10... A diferença do Brasil também no combustível. Aqui é uma desproporcional, tipo, aqui é, assim, muitas pessoas acham caro, só mas que... é muito barato em relação ao quem Brasil. vem com a realidade... mas pra quem vem do tá Brasil... louco? Os caras dizem, não, Isso enche logo é o tanque. enorme. Ou tem aquela verdadeira história, bota 10 Eu aí. sou, vocês podem olhar no meu Instagram que eu sou direto, eu boto 10 direto. Eu tenho costume de botar no Brasil, eu só botava 10. Só que os 10 daqui não dura só um dia, os 10 daqui duram uma Quase uma semana. semana, é verdade. Igual agora, tem 2 carros a gasóleo, mano. Então meus 2 carros não devem Carro a gasóleo. E os carros aqui, os Exatamente. carros normais, sem ser picapes, essas coisas são a gasóleo. Os carros pequenos, exatamente, que no Brasil só tem ou é álcool Gasolina, ou gasolina, aqui tem a gasóleo, Exato. que é o famoso diesel no Brasil. Exato, e é mais econômico, né? Muito mais E econômico. já que não tem o álcool, acho que é por conta da temperatura, como aqui também é mais frio, não tem muito álcool. Você imagina Exato. no frio os carros para casa seria muito mais difícil. Aí eu voltar na história da BM lá, o que aconteceu? Eu fui entreguei essa BM lá, inclusive falando em comparação de preço, levei o carro lá, foi eu e esse amigo meu que é dono do stand, ele foi no Mini Cooper, eu fui na BM, deixei lá pra ele, assinei os contratos, tava vindo embora com esse amigo meu, e ele para nesses postos beira de estrada pra gente comer almoço, só pra vocês entenderem a relação valor, igual a gente tá falando de valor de combustível. Porque numa viagem no Brasil ninguém vai parar Não, assim nem porra. aí você para na beira do Os posto grau. e esses exato, tipo grau. Mas você lembrou, eu ia falar isso agora, porque eu atendia o grau pela Marlboro. Eu que atendia os grau, porque é grande checkout, eu era especialista em venda, então só atendia os caras que faturavam alto, sabe? E aí o que aconteceu? Eu fui, tipo, parar com ele e falei, putz, mano, eu ganhei aqui no carro 500 conto. Já vai meus 500 500 euros, no mínimo 120 vai embora. Porque você pensa no Brasil, pô. No Brasil, se tu parar no posto nesse nível top, Sim. você chega lá, tem Wi-Fi, o bagulho é tudo equipadão, um postão chique. Uma coxinha, Você 50 Você euros. pega um 50 almoço, reais. um almoço com uma coca, Uhum. você paga caro, É mano. muito Aí caro. ele falou, eu cheguei lá e falou assim, vamos almoçar. Eu falei, não, mano, vamos pegar um pãozinho. Ele falou, não, vamos almoçar. pãozinho. Cara, não, Aí falou assim, vambora. vamos almoçar. E eu rezando, tomara que ele paga, tomara que ele paga. Aí beleza, passamos assim, aí ele falou assim, pô, pega a coca lá. Eu falei, não, mano, não vou pegar não, vou pegar só o almoço mesmo. Aí ele falou assim, não, pô, pega a coca lá que vem um menu. Você pega a coca, o Isso. sobremesa e comida, e fica mais barato do que você pegar só o prato de comida. Eu falei, beleza, peguei coca, montei um pratinho, fui passar na hora que foi pagar, ele falou assim, não, deixa que eu pago. Eu assim, com aquele ali. Só que na hora que Meu ele foi lucro tá pagar, intacto. só que na hora que ele foi pagar, mano, R$19,90. Pros dois. É tipo R$19,80. Pô, Que 9 diferença. conto o prato, mais a sobremesa, mais a coca na beira da estrada, um puta restaurantezão, mano. Isso aqui é a diferença. É isso aí que tá, mano. Um grau, um bagulho daquele, você paga uns 100, é igual um aeroporto, pô. Sim, é muito legal. É já muito foi tomar caro, café no aeroporto aqui em Portugal? Não. É a Mas mesma deve coisa, ser, bem né? baratinho. É um pouco mais caro. Eu fui É uma vez, normal, mas não- é igual algo acessível, acessível. é um acessível, na verdade. Exatamente. Porque eu cheguei aqui no aeroporto, esperar um colega meu, aí um menino que já estava aqui há mais tempo disse, vamos tomar um café ali. Eu disse, não, muito obrigado, muito obrigado. Não, vamos lá. E quando chegou lá e foi pagar, tipo, o café €1. €1? Um No aeroporto. Tipo, no aeroporto. Muito bom. E você vai lá pedir lá no Brasil um café. Mas não vai ser Daquele €1 no pequenininho. aeroporto da França. É. Rapaz, se é um lugar caro, é na França, França. Não, no Brasil, quando eu saí de lá, antes de eu vir pra cá, eu comi lá no Pizza Hut, dentro do aeroporto, lá que nós esperamos. Acho que a lá. fatia é R$60, né? Não, eu comi uma pizza assim, foi uns 150 conto. Eu, Meu a Jéssica e Deus o do Rael. céu. Caro, bem É caro. muito caro. Aí foi isso, mano. Aí peguei essa estrada, vim embora com ele, aí comecei. Aí, tipo assim, o que tem de facilidade em relação a isso? Eu já entendo mais ou menos quais são os documentos, desde a época do Brasil, Sim. nessa parte de financiamento, certo? Então Legal. eu já sabia mais ou menos quais documentos pedir para os clientes. Aqui muda os nomes, mas a documentação praticamente é quase que a igual. mesma. Exatamente. E aí eu fui aprendendo com o tempo, mano. Fui aprendendo, tipo assim, qual que foi a minha ideia. A grande sacada tá nesse ponto. Foi a virada, certo? Tipo assim, a virada de chave minha foi o quê? Hum. Eu podia já, tipo, pensar em abrir uma loja, procurar alguém pra entrar junto comigo e abrir minha loja e crescer e fazer um bagulho top pelo know-how que eu tinha no Brasil. Mas não, o que eu pensei? Primeira coisa, vou ver quais carros vendem, quem é o meu público,
Entendeu? Que eu já tava à frente porque eu trabalhava com internet. E as lojas daqui, tipo, era muito parada. Sim. Agora você vê mais loja movimentando, mas eram muito paradas. Mas mesmo assim não tem nada em comparação ao Brasil. Nada a ver, exatamente, entendeu? Aí, tipo, o que eu pensei? Vou aprender quais carros vendem, quais são os bancos que aprovam para financiamento, porque o meu público maior é imigrante, provavelmente, porque a minha comunicação é português, para quem não entende. Português Brasil é diferente de português Portugal, certo? Então, se eu falar português Brasil, vai atingir mais o povo brasileiro, menos o povo português, até que alguns têm até um pouco de preconceito. Isso é tá tudo bem, é o ponto Acontece. de vista deles. Só que eu já imaginei. Então, o que eu fiz? Comecei trabalhando, prestando serviço para essas pessoas, focando no quê? Pô, se eu vim... Eu preciso aprender quais carros vendem, quanto que eu ganho em margem de lucro, quando eu for na oficina, o que eu consigo... Aí, o que eu fazia? Mano, eu ficava atento. Aí, comecei a vender assim, comissionado. No primeiro mês, acho que eu vendi 3 carros. Já vendeu muito bem. Aí, fevereiro de 2024, eu acho que seu mês, então. eu acho que eu vendi uns 5 carros. E imagina que 5 carros era 500 cada um, deu 2.500, certo? Nossa, imagina um ordenador e eu ganhava 1.000 lá trabalhando e ganhava tipo uns 1.200 com as horas extras que eu tive que fazer todo sábado e todo dia até mais tarde. Aí 1.200 para quem ganhou 2.500 praticamente foi o valor que eu ganhei no final de ano, que 13º, junto com o salário, certo? Sim. Só que 2,5 pau sem desconto nenhum. Aí eu falei assim, quer saber da coisa? Eu vou sair fora. Exato. Falei, já deu certo, se o mês passado deu certo, esse mês deu certo, já tem uma graninha guardada, é o meu iniciar. Já uma reserva para você iniciar. Exato, para mim ter uma segurança de continuar vendendo. Aí que eu fiz. E você continuou vendendo os carros afiliados? Certo? Em fevereiro, eu ia completar 2 anos no final, tipo dia 24 de fevereiro. Se eu completasse 2 anos, eu tinha que cumprir um aviso prévio de 60 dias para a empresa. E antes de 2 anos, são só 30. Aí o que eu fiz? 2 dias antes de eu completar 2 anos, eu pedi as contas. Já falou. Pedi as contas e cumpri 30 dias de aviso. Agradeceu? Claro. Eu saí de lá tranquilo. O encarregado lá, o seu Zé, conversa comigo até hoje. Todos. Inclusive, eu vou lá qualquer dia almoçar com ele. Conversam comigo numa boa. Um dos amigos do meu que trabalha lá, que mora ali perto de casa, eu ajudo ele direto com questão de documentação, o Jó. Certo. E, mano... Saí de lá, falei, mano, agora seja que Deus quiser arregaçar as mangas, porque a Jéssica não trabalha assim fora também, né? Sim. Entendeu? E aí a gente começou a fazer isso. Alinhado a isso, a gente presta serviço para, agora não mais para essa empresa, mas a gente fazia gestão de anúncio e publicações, tipo social media. Para uma empresa lá na Suíça, que a Jéssica faz as imagens, né? Sim. Uma empresa na Suíça que é uma fábrica de produz... utensílios de salão de cabeleireiro, então gel de um em gel, o aparelhinho que põe ali para os maquinários. Então a gente começou a fazer, a gente tinha um contrato de prestação de serviço para eles, então a Jéssica ganhava dinheiro dali e ganhava dinheiro também da seguradora daqui, né, da Real Vida, que um cara que chama... não me lembro agora porque a gente encerrou esses daí todos com eles. Sim. Mas a Jéssica também pegava a prestação de serviço pra gente fazer os anúncios pra eles. Ou seja, ela não ganhava fixo tinha contrato, mas a gente tinha, era 250 de um, 250 de outro. 500 conto a mais a gente recebia. Era o quê? Ou já era um arrendamento? Já era o arrendamento que você falou, exatamente, que o meu arrendamento é menos disso. Já livrava uma despesa. Exatamente, né? Aí foi isso. E beleza, aí em fevereiro eu pedi essas contas. Alinhado a isso, por isso que muita gente vê os números e não acredita. A Jéssica começou a criar conteúdo em fevereiro de 2024. Então, em fevereiro, ela tinha 900 seguidores. Fevereiro foi tipo o seu virada de chave meio dela. Foi a virada de chave da família. Porque aí eu comecei a fazer isso e uma amiga nossa do Brasil. A gente no Brasil tem vários amigos influenciadores famosos. Tem um que chama Robson, que é amigo meu de infância, cresceu comigo, ele tem mais de 500 mil seguidores. Bem famoso, já foi apresentador de televisão e tudo. Agora tem essa amiga Bia, que o marido dela é meu melhor amigo de infância. Ele é amigão meu, é padrinho do Rael. E é o meu melhor amigo de infância, o Thiago. Ele é fotógrafo, até foi fotógrafo do nosso casamento. E ela é influenciadora, eles fizeram um vídeo que bombou no Brasil. E ela tem mais de 300 mil seguidores, também é apresentadora hoje de um programa de televisão, se não me engano, na Band. E além disso é influenciadora. Então nossos amigos do Brasil sempre foram influenciador. E a gente tá acostumado com a ver que story, a gente fala tranquilão. Sim, não temos vergonha nenhuma. Se você quiser gravar, a gente grava à vontade. E aí a Jéssica, essa amiga nossa,
falou assim, amigo, eu tava rezando hoje e Deus falou pra mim te ensinar a começar a postar, porque você sempre postou no Store, mas você nunca postou no Reels. E o que traz seguidor é o Reels. E aí ela começou a falar os passo a passo e a Jéssica é muito boa no quê? Em edição, mano. Então isso foi facilidade pra Jéssica. Sim, sim. E aí a Jéssica ganhou um feeling, eu falo que a Jéssica ganhou um feeling muito rápido de recorte. Tipo, o vídeo da Jéssica é recortado, é 2 segundos corte, 2 segundos corte, 2 segundos... Então você prende ali, você não fica cansado de assistir. Entendeu? E aí em fevereiro a Jéssica saiu de 900 seguidores, em maio ela bateu 10 mil. Caramba, muito rápido. Foi, 10 mil. Agora em maio? Em maio. 10 mil, aí eu dei um iPhone 15 Pro Max pra ela de presente, pelos 10 mil seguidores. Sim. No final de fevereiro, e ela chegou nessa data. E foi ali nossa virada de chave mesmo assim, entendeu? E sério, depois dali nossa vida mudou 100%. Depois dali a gente modificou toda a nossa casa, assim, em relação aos móveis. Ainda não tá no nível que a gente quer, mas a gente conseguiu... Então, mais ou menos o quê? Você continuou vendendo nesse decorrer desses 2 meses? Exato. Sim. Sim, certo? E nesses 2 meses você conseguiu manter aquela média de vendas? Não, então aí eu vendi bastante em janeiro, fevereiro, março e abril. E em maio, no meu aniversário, eu vendi um carro só. Só que aí eu tinha grana guardada. Pois, já tinha feito aquela reserva. Exatamente. Né? E aí junho voltei a vender, julho também, e em agosto, não. Em agosto também caiu, mano. Em agosto porque é férias europeia, todos vocês sabem que estão aqui, mas quem tá lá no Brasil, por exemplo, que nos acompanha pode não saber, aqui tem as férias europeias e para tudo, né? E aí vem muita gente pra cá, então ninguém quer saber de comprar. Exatamente. Aí eu fui o único dessas 2 lojas que era parceira minha que vendi carro. Eles nenhum vendeu. Eu vendi um Fiat Tipo, um angolano lá em Lisboa. Fui o único. E aí vendi esse carro. E nisso também em fevereiro, é uma coisa que eu acho que até vocês são meus amigos, eu não cheguei a comentar isso com vocês, veio um cara casado com minha prima para ser investidor aqui e abrir uma loja comigo. Ele veio com 150 mil em euros pra gente abrir uma loja. Muito dinheiro. E aí, só que aí deu uns problemas. Eu não deu certo, não quero chegar nos detalhes exatamente, porque também não dei a imagem dele. Mas, assim, não era para acontecer. Eu acredito que era assim, não era para acontecer exatamente. Ele tinha uma ideia, eu tinha outra, e eu já sabia o que vender, como comprar, qual é a margem de lucro, como não é. Porque o que eu falei, eu usei esse tempo para me aprender. Então eu sabia quais são os meses que vende, qual é o mês que não vende. Ele estava chegando agora, então ele poderia ter uma ideia mais do Brasil, mas como você já estava aqui... Exatamente, entendeu? Eu tenho a ideia de que a internet vende. A pessoa, ele é mais antigo e ele cresceu fazendo outras coisas. Então, tipo, para ele não é a mesma coisa. Ainda tem uma visão diferente sobre esse tipo de negócio. E tá tudo bem, é a visão dele, entendeu? E você já tinha testado o mercado só em Portugal. Só que eu já testei, exatamente, eu sei o que fazer. E quando eu ia com esses amigos meus, vou na oficina, vai entregar alguma coisa, vai buscar o carro na pintura, tudo. Mano, eu chegava lá, eu mandava no WhatsApp, na conversa da Jéssica, a localização. Aí a Jéssica, amor, pra que é isso? Pra que é isso? Aí eu falava pra ela assim... Esse assunto aí depois. Eu só falava pra ela assim, ó, escreve pintura aí embaixo. Ela escrevia. Aí beleza, depois, tipo assim, se eu precisar pintar um carro hoje em dia, eu escrevo pintura na conversa, eu sei onde é, eu vou lá e falo pro cara, ó, vim aqui, meu amigo trazia aqui, quanto que você consegue fazer pra mim? Eu sempre fui o cara que fazia isso, cara. Você tem que ser esperto, mano. É oportunidade. Aí eu comecei a ver onde que os caras compravam carro, onde eles vendiam. Ó, comprei esse carro por X, vou vender por X. Eu ganhava só 500, nunca reclamei. Só que eu aprendi quanto que eles ganhavam. Você sabia da margem de lucro, que era, podia ganhar muito mais do que esses 500. Exatamente. Não me preocupe. Eu sou você não, tipo, nunca reclamou, mas você tipo, procurava sempre a melhor. Exato. Então eu sabia. E aí, o que eu penso na minha cabeça? Pô, mais vale dividir riqueza que chorar pobreza. Então, se eu tô ganhando 500, vou brigar pra ganhar mais. Bobeira. Se o cara tá me dando oportunidade, não brigo. Eu sou um cara tranquilo nessa parte. Então, você combinou comigo e isso é isso. Acabou. Entendeu? E aí, eu continuei, mano. Continuei fazendo essas coisas. Esse cara veio pra fazer negócio comigo, não deu certo. Por um outro lado, foi muito bom, porque aí que eu fui atrás de saber como eu poderia fazer financiamento por mim próprio, como eu conseguia fazer cadastros nos leilões daqui, porque aqui tem leilões de frota, que é diferente do Brasil, que não é carro batido, é carro que, por exemplo, a BMW, você tem um carro, um Renault, e tu quer comprar um BMW zero, tu chega na BMW, eles aceitam esse carro seu como entrada. Só que eles não podem revender, porque eles são franquia BMW. Então o que eles fazem? Eles mandam para essa leilão e chama leilão de frota. Aí eles pegam todos os carros que entram lá e vendem mais barato, pelo mesmo preço praticamente, que eles compraram da pessoa. Literalmente é o chamado retoma, não é? O preço de tipo, retoma. Exatamente. Aí eu comecei, nisso que eu desenvolvi essa capacidade de conseguir abrir minha loja.
E aí eu falei, pô, por um lado ele veio, não deu negócio comigo, mas hoje eu já sei o que fazer pra conseguir, tipo, levantar, comprar, vender, fazer tudo essas questões, entendeu? Bacana. E aí ficou top. Aí, por isso, eu falo assim, tipo, em fevereiro mesmo foi nossa virada. Foi a virada de chave. Foi depois disso que a gente foi viajar, que a gente ia viajar na Europa ainda, aí que a gente foi pra Madrid, conheceu lá muito top. Depois disso, em novembro, eu levei Mas o isso carro. a Jéssica, você falou janeiro, dezembro, junho, e a Jéssica continuou crescendo? Continuou crescendo. A Jéssica sempre cresceu. A Jéssica, ela tem às vezes mas eu acho que é mais tipo mulher, porque entra nos períodos das mulheres que ela fica um pouco pra baixo, meio depressiva, assim, não querendo aparecer muito, mas logo depois eu fico sempre incentivando, exato. Por isso que eu dei o telefone quando ela bateu 10 mil. Pra dar uma incentivada, uma forma de eu dar uma incentivada. Aquele up pra ela. Exato. Quando foi, por exemplo, assim, tipo, quando vocês perceberam que, tipo, seria, vocês agora, dali já não precisa mais, e agora nós já conseguimos andar, tipo, com nossas próprias pernas? Então, a partir do ano passado, quando eu comecei em fevereiro, eu já sabia que eu não precisava mais. Porque eu sabia, pô, eu preciso vender 2 carros no mês pra pagar todas as minhas contas. O que vier é lucro. O que vier eu guardo. Eu falei, vou tranquilo, entendeu? 2 carros pra mim é fácil de vender. Pô, eu tenho facilidade de venda. Você já tinha uma média de carros vendidos. Pra vocês terem noção, eu vendi 42 carros no ano de 2020 24. Todos têm postado lá nos meus stores. Tem nos destaques, tem lá vendidos. Tem 42 carros vendidos no ano de 2024, que dá uma média de um carro por semana. Caramba. Dá um carro por semana de 2024. Fazer as fotos aí. Então, tipo, vamos dizer, teve mês que você vendeu muito carro. Teve mês que eu vendi menos, exatamente. Até agora, qual foi o seu maior ponto de orgulho até agora nessa trajetória? Cara, o ponto de orgulho, eu acho que foi a virada de chave, a coragem ali de fevereiro. A coragem, tipo, deixar seu trabalho. Deixar o trabalho, tinha tudo certinho, eu tinha contrato efetivo. Já tinha família, já tudo tava certinho, com os 2 filhos exato, já aqui. Exato, tudo tranquilo. Minha casa ali tá arrendada, não preciso se preocupar, nada disso, entendeu? Já em janeiro eu já tinha trocado de carro, entende? Já tava, tipo, tranquilo, não precisava me preocupar, mas como eu falei, eu sempre me cocei, mano. Eu sempre fui um cara... eu nunca tô confortável. Você sempre sai da sua zona de conforto. Exato. Aí em agosto, quando aconteceu tudo isso, que aconteceu da pessoa vir, não dá certo, em setembro eu voltei a vender para as lojas, e aí eu já comecei a procurar como fazia financiamento e tal. Em novembro, eu vendi os primeiros carros pela minha empresa mesmo. Já como a DV Motors. Já DV Motors. Aí eu vendi 2 carros. Quem quiser comprar até carro, né? Exatamente. E aí, tipo assim, o que eu fiz? Em novembro eu vendi 2 carros, que aí eu saí daquela comissão, já era, né, mano? Esquece. Aí eu tenho lucro. Depois começa já a vender, já vem outro lucro. O lucro é total sobre o carro. Aí, mano, aí sim você vê, tipo, o valor, porque, pô, aí dá uma boa diferença. Mas uma pergunta, aí entra também aquela responsabilidade. Quando aquele cliente compra um carro com você, de repente, Diego, tive um problema aqui com o carro tem um problema. Como é que funciona nessa hora? Não, todos os meus carros são vendidos com garantia de 18 meses, motor e caixa de câmbio. Porém, normalmente, todos os stands daqui de Portugal, por lei obrigatória, eles dão essa garantia, e a garantia normal é de 24 meses, mas a gente pode fazer um acordo com um cliente de 18 meses, ok? Que é o que a maioria faz, e é comum. 18 meses é um prazo suficientemente pra pessoa estar 1 ano e 6 meses com o carro. Mas é 18 meses? Tem limite de quilometragem, essas coisas? Então, o certo é não ter. Tem algumas regras. Entendeu? Eu faço o quê? Eu compro uma garantia que é tipo um seguro, eu pago um extra, eu pago muito mais caro. Eu pago muito mais caro, só que esse seguro ele não cobre só motor e caixa de câmbio. Ele cobre travões, ele cobre ar-condicionado, várias coisas. Então eu gosto de pagar... Ou seja, você já, tipo, até vender o seu produto já, tipo, é até mais seguro, certo? Exatamente, eu vendo o meu, então... Por que eu quero... Eu podia continuar também com as comissões e vendendo ali comissionado. Você continua? Tranquilo, continuo. Só que agora eu priorizo mais vender... Eles fazerem produto. Eles fazerem preço pra mim, entendeu? Imagina um cliente meu que é um carro deles, eu falo, quanto você faz pra mim? Compra o seu carro, ele me vende e eu revendo pro cliente. Entendeu? E aí porque você já tem aquela venda certa, você só paga o valor e repassa pro cliente. Exato, faz só que a margem de lucro, não é? Pra você ter além. Exatamente, eu faço a diferença. Só que o que eu percebi aqui em Portugal? A garantia, claro, é um diferencial que eu ofereço para meus clientes. E o outro diferencial é o quê? Eu entendi que aqui o atendimento é muito defasado, entendeu? Eu aprendi, tipo assim, percebi que o atendimento aqui
Não tô falando que é fraco em si, mas eles são diferentes do que a gente tá acostumado no Brasil. No Brasil, as pessoas são mais atenciosas, aí deu alguma coisa, ou tipo... Por exemplo, você tentou em várias lojas, não conseguiu financiamento. Certo. Eu consegui. Por quê? Porque várias lojas que você vai, é muito grande, você vai chegar, vai falar com o vendedor vai mandar para uma rede de apoio, para um outro setor, o setor vai fazer a simulação de financiamento. Ele fez a simulação, não aprovou, ele não vai mandar para o vendedor de novo, o vendedor fala para você assim, ó, coloca uma pessoa junto com você que aí aprova. Não, ele simplesmente vai falar, pô, não deu certo, põe pro lado. Pronto, é aquelas empresas grandes, já exato, e é comum. Então, o que eu faço? Eu não. Pô, o seu não tá dando certo, mas por quê? Qual que é o retorno do banco? Ah, o banco pede um segundo titular. Ah, o banco pede 10% de entrada. Pô, se eu colocar meu euro de entrada à prova, se eu não colocar, continua a aprovação? Se eu abaixar um pouquinho as parcelas, de vez de fazer em 120 meses, fazer em 74, muita gente não sabe. O ano passado, até novembro, teve uma mudança nos bancos, mas até novembro, se você financiasse até 84 meses, era muito mais fácil de aprovar. Então já era tipo um segredo, um ponto-chave. Exatamente. Pegou um segredo dos eu aprendi isso com o Pedro. O Pedro tinha tipo, a mesma visão minha do Brasil. O Pedro já morou um tempo no Brasil, não trabalhou em carro lá. Mas ele tinha essa visão. Então, o que ele fazia? Ele testava muitas financeiras para ver assim a forma que fica bom de aprovar. Então, aí fazia em 84 meses, claro. A gente faz uma avaliação no perfil para ver se o cliente tem capacidade de pagar. Atinge aqueles requisitos mínimos. Exato, né? ele tem que ter. Ele, você tem um rendimento, porque um aqui trabalho. Exato, fixo, tem que ter tudo certinho. Porque aqui você também assume um compromisso que se o cliente não pagar, você tem que conversar com o cliente, tudo. Tem um um tempo limite para você ter conversa? Por exemplo, eu sei mais ou menos dessas histórias e, tipo, lá no Brasil, tipo, tem até 3 meses. O cliente, você tinha esse seguro com o cliente. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Ah, certo. Aqui, por exemplo, o cliente ficou sem pagar durante 3 meses. Antes disso, a financeira já vai te avisar. São os primeiros 3 meses. Para você já conversar com o cliente, para ver uma possibilidade de negociação. Aí as negociações podem ser o quê? Ou o cara fazer uma quitação desse valor, ou ele pode pegar essa parcela e meter lá para a última. E aí ela sai do atraso. Que legal. No caso, ele ainda tem, isso facilita, às vezes, uma pessoa que tipo, ficou desempregada. Para dar aquele respiro naqueles meses. E a gente tenta sempre colocar esse seguro de, tipo, se a pessoa ficar desempregada durante 3 meses, ela receber, ele ser pago. As parcelas são pagas. Exato. Então a gente sempre tenta fazer isso, entendeu? Então, aí foi o diferencial. Eu aprendi esse diferencial nas partes da aprovação, para ajudar conseguir sempre, tipo assim, por exemplo, a pessoa que é CPLP, eu sempre indico já vir com o segundo titular. E uma coisa que eu queria deixar, até já aproveitar esse momento para deixar bem claro para as pessoas. Você chegou aqui em Portugal. Certo. E você faz 1 mês que eu cheguei, consegui trabalho, aí estou aqui há 4 meses, trabalho há 3, tenho 3 últimos recibos de vencimento. Como eu já vim com o visto de procura de trabalho, já tenho o título de residência, só que só tenho 3 meses trabalhando e só tenho 4 aqui em Portugal. Meu amigo, não adianta ficar tentando financiamento, porque não é tão simples. Não, teoricamente, não vai aprovar. Tem que ter também um relacionamento com os bancos. Exato. Coisas, não adianta a pessoa do nada me chama lá num carro de 25 mil, querendo comprar um carro de 25 mil com 3 meses. Ah, mas eu tenho 3 meses de recibo e eu tenho já minha residência. Não aprova, e sua história aqui, ou tipo, a sua história com o banco, seu relacionamento com o banco, às vezes não tem. Tem que entender que o histórico do Brasil não influencia o histórico aqui de Portugal. É claro que às vezes a gente consegue usar o imposto de renda anterior do Brasil. Entendeu? Mas é difícil o caso, muito difícil o caso. Às vezes consegue, se o cara é um empresário, alguma coisa assim, a gente consegue. Pode consegue associar a renda do Brasil e trazer esses valores aqui para Portugal, não é? Não é sempre, mas consegue. E aí, tipo assim, então isso eu queria deixar bem claro, porque as pessoas acham que, pô, conseguir o título de residência, já era, consigo o que eu quiser, mas não é assim. Tem todo um histórico, quanto você recebe, se é uma empresa, por exemplo, que é uma empresa de trabalho temporário. Sim. É muito difícil conseguir uma aprovação para uma empresa de trabalho temporário. Tem que ser mais aquelas empresas sólidas. É uma empresa sólida ou que você tem um contrato ali com eles, principalmente quando é efetivo. Se tiver efetivo, já é mais rápido. Certo? Tipo assim, uma média, por exemplo, Diego, se você fosse indicar hoje um carro para uma pessoa que é CPLP, tem um contrato efetivo, alguma coisa assim, pô, focas em carros. Acima de 2018, que a pessoa também não sabe, uma coisa que é parecido com o Brasil. Aqui tem tipo um score igual. No Brasil a gente tem o score por numeração, aqui é diferente. Aqui junta histórico de recusa. Entendeu? Ou seja, aqui, quanto mais recuso, pior você fica, exatamente. Então por que eu falo pra pessoa? Ou seja, essas pessoas que ficam tentando, vai só piorando, né? É um histórico negativo. Histórico negativo. Se você ficar, imagina, eu entro no meu aplicativo do banco, faço uma simulação do financiamento e peço ali 5 mil de crédito pessoal, numa prova. Aí vou ali no stand de moto
Quero comprar uma moto, peço 3 mil, não aprova. Plano de carro, peço um carro de 20, não aprova. Já era. Você conseguir um crédito depois é muito difícil. Não é só comigo, não é só com o banco, vai ser com todo mundo. Entendeu? Isso também tem, de forma diferente no Brasil, mas também tem. Entende? E aí, isso que eu tô falando, se fosse só CPLP, tem contrato efetivo, Diego, já tem aqui IRS, tô há 2 anos aqui, o que você me indicaria? Vamos dizer, um salário mínimo, tá? Não vou passar dos 1.000 euros. Salário mínimo ali, às vezes entra um pouquinho a mais. Certo. Carro acima de 2018 e até 14.500 euros no máximo. Sozinho. Se for um único titular. Então, isso. uma pessoa que ganha um salário consegue comprar um carro desse. Consegue financiar um carro até 14 mil sem entrada, que vai dar umas parcelinhas até uns 210 euros mais ou menos. E com contratinho efetivo, com imposto de renda já do ano passado, menos 1 ano e meio aqui em Portugal. Já consegue. E 2 pessoas? 2 pessoas aí fogem um pouquinho de um padrão, que aí depende do salário no caso? junto. Exatamente. Depende do salário junto das 2 pessoas. Mas só aí fica mais fácil de aprovar. Só que as pessoas têm que entender, passou de 25 mil também é muito mais difícil. Exato. 20, 22 já é mais difícil. Mas Quanto mais novo, melhor a aprovação. é isso que eu ia perguntar. Porque assim, o banco ele pensa naquela parte de se o cliente ficar inadimplente, aquele carro, se for muito antigo, vai ser muito mais difícil deles venderem. Exato. Ou, o que o banco também pensa? Se é um carro acima de 2000, porque acho que é 7 anos para TVDE, né? Isso. 7 anos. Se o carro hoje estamos em 2025, 2018. Se o carro é abaixo de 2018, ele não consegue ser TVDE. Acima consegue. Então, um carro acima de 2018, por isso que eu falo sempre acima de 2018, se o cara fica desempregado, ele consegue usar o carro para pagar a própria prestação do carro. O TVDE, para que algumas pessoas não sabem, são os Uber, o motorista de aplicativo. Exatamente, é isso aí. Então, aí a pessoa consegue. Então, por isso que eu falo, quer uma dica de comprar um carro? Foca nisso. Em carros mais novos. Carros mais novos e carros ali no valor nessa média, entendeu? E nessa trajetória de hoje, qual seria tipo o erro que você não cometeria mais? Que você chegou a cometer e não comete mais. Cara, eu acredito que não tem assim alguma coisa que... Às vezes algum vacilo, tipo, fiz aquilo ali, não posso fazer. Mas isso acontece, é normal. A gente erra. Tipo assim, eu sou uma pessoa assim, ó. Eu nunca erro, eu sempre aprendo, mano. Isso. Entendeu? E tipo assim, eu aprendi muito com os erros meus, entende? Uhum. Não é assim, às vezes você erra que às vezes você confia em alguém ou alguma coisa e não dá certo, mas tudo bem, mano. Faz parte do processo, entendeu? Tipo, igual às vezes você vai vender um carro, uma das coisas que eu priorizo é entregar o carro impecável. Pô, eu mando fazer revisão de entregar pro cliente. Todo aquele cuidado para entregar o cliente. Exatamente. Todos os meus carros eu entrego em qualquer lugar de Portugal continental, não nas ilhas, mas Portugal continental, sem nenhum custo. E para fora você entrega carros? Se for para fora, tem o custo da viagem. Exatamente, mas também não é por isso que eu entrego que em novembro eu fiz uma entrega em Madrid. Sério? Mas para Madrid? Fiz uma entrega em Madrid, fiquei um dia lá e voltei no outro dia de avião. Fiz para um cliente, Leandro. Inclusive, ele queria comprar comigo para aparecer nas minhas redes sociais lá no... Ou seja, você atende todo o público da Europa. Então. Exato, que tenha residência em Portugal e que os rendimentos saiam daqui de Portugal. Se não for rendimentos daqui, por exemplo, imagina, eu já vendi para um cara lá na Bélgica. Inclusive, um sobrinho Eliseu comprou um Peugeot 308 comigo lá em 2019 e levou para lá para usar lá. Só que ele presta a empresa dele tem atividade aberta aqui, então todos os rendimentos dele entram primeiro em Portugal. Então uma empresa portuguesa que presta serviço na Bélgica. Ou seja, se a pessoa trabalhar com uma empresa portuguesa, mesmo que seja não sendo em Portugal, fora da Europa, consegue... Tem que estar na Europa. Não fora de Portugal, Europa, mas dentro da Europa. Exato. Isso. Consigo fazer. Claro que vai ter questões de documentos que tem que ser assinados presencialmente, entendeu? Porque são documentos que são o registro, que é uma folha que tem que ser a própria pessoa, né? Tem que ser a cópia original, não pode ser uma cópia. E aí a pessoa tem que vir para estar levantando o carro. Entendi. Né? Ou então para ao menos assinar esses documentos comigo e depois ela volta e eu levo para ela. Entendi. Entendeu? Em Madrid eu fiz isso. O Leandro veio, assinou esse documento comigo e passou uns dias eu levei o carro lá para ele. Que legal. Agora eu queria saber, tipo, um conselho que você dá para uma pessoa que, tipo, deseja entrar nessa área ou começar... Como criar seu negócio? Cara, se for pra entrar na minha área, o conselho que eu dou é o que eu falei aquela hora aqui. É tipo assim, foca primeiro em presta serviço pra outra pessoa, cara. Tipo assim, não é trabalhar pra outra pessoa. Pode trabalhar pra você,
Mas, pô, vai para uma loja, oferece o seu trabalho lá, pô, posso te ajudar a vender? Se você me pagar 100 euros por carro, tá bom. É 100 euros a mais que a pessoa vai ganhar, pô. E aí ela vai aprendendo como funciona o ramo automotivo daqui. Entendeu? Agora, se a pessoa quer começar o negócio dela, eu falei, tem uma série de coisas que dá para fazer. Entendeu? Eu penso assim, ó, a gente não pode ficar dentro da bolha. Certo. Entendeu? E, tipo assim, quanto mais dentro da bolha, você tá ali naquela frequência, você vai viver só aquilo. A partir do momento que você sai daquela frequência, você entra numa frequência maior. Imagina, eu tô aqui. Eu tava conversando hoje com o personal, um exemplo disso. O personal falou assim, pô, eu tô aqui, eu não cresço. Eu tô pensando em ir pra Dubai pra ser personal trainer lá. E por quê? Eu falei pra ele, pô, lá você vai crescer. Porque você vai entrar num ritmo, uma frequência diferente. Lá você vai estar com muita gente grande. Às vezes você não tem dinheiro, mas um te indica pro outro, te indica pro outro. De repente você ficou rico. Porque a frequência é assim, ó. Uma semente num solo ruim, uma semente boa num solo ruim, não dá nada. Agora, uma semente boa no solo bom, pô, cresce e fica muito. Também tem aquelas pessoas que dizem isso, você se juntar com vários ricos, você é o próximo rico. Exato. Exatamente. Então, tipo, você é a média daquelas pessoas, entendeu? Então, você começa a se tornar. Então, o que eu penso? Você não pode ficar focado na caixa, pô. Você vive aqui, eu trabalho, tenho meu trabalho. Quero sair fazer uma coisa diferente, ter o meu próprio negócio. Vou ficar pra sempre trabalhando? Não vale a pena, mano. Pensa uma coisa, tipo, eu como sou da área de carro, eu penso em várias coisas. Falo, pô, se apertar e eu ficar sem dinheiro, o que eu vou fazer? Vou nas lojas, pergunto quanto que eles me pagam para polir um farol, gasto 10 minutinhos, por um parzinho de farol, ganho 30 euros. Faço em 10 carros, é 300 euros. Então, tipo assim, o cara tem que pensar fora da carro. Ou então eu vou numa loja e falo assim, pô, tô vendo que seus carros tá tudo sujo aí. Tu não quer me pagar um dia aí pra mim fazer uma lavagem nos carros? Tem várias oportunidades, cara. E aqui ainda tem aquela vantagem tipo, você lava o seu próprio carro, aqui Exato. você pode levar os próprios carros e exatamente, botar no moedinha e tudo. Mas uma coisa interessante que eu vi na parte do Diego é que ele iniciou esse ramo, essa profissão aqui em Portugal de uma forma que ele não teria nenhum prejuízo. Porque às vezes as pessoas pensam, vou comprar um carro para poder começar a revender. Exato, é aí que tá. Porque o risco é maior. Né? Imagina que a garantia é obrigatório. Uhum. E aqui não são igual no Brasil, que é 90 dias. Aqui são no mínimo 18 meses. 18 meses. Sim, 18 a 24. Exato. 18 a 24. Exato. E no caso, quando você começou a revender, a garantia quem dava era o a loja, eu só prestava serviço. Então, por exemplo, qualquer problema que dava no carro, o stand era responsável, eu só era um vendedor. Até por isso que foi um ponto positivo que eu emitia recibo. Porque emitir recibo era um ponto positivo para mim ter rendimentos. Sim. E para mim, que você tinha um provar que o meu vínculo era só vendedor. Então, todo carro eu vendia e botava lá. Comissão sobre venda de veículo tal. Perfeito. Então, tipo assim, aí se o carro... Já aconteceu de um carro dar um problema grande e for pra justiça tudo, e eu que vendi esse carro, a menina. Sim. E aí a menina fomos pra justiça tudo, só que, pô, botou eu lá, porque eu só fiz a ligação. É a mesma coisa que você ir lá na Apple e comprou um iPod. Ou, tipo assim, um Apple Watch, um iPhone, qualquer coisa. Chegou em casa, o iPhone quebrou, você vai lá, você não pode brigar com o vendedor da Apple. O vendedor vai mandar pra assistência. Exatamente. Quem tem que se responsabilizar é a Apple. Isso. E não o vendedor que tá lá. Uhum. Entende? É claro que eu fiz toda a ponte, todo o trabalho. Pô, precisava levar pra oficina. Você comunica com o dono da... Lógico, eu comunicava sempre. Mas, exatamente, eu comecei sem risco de prejuízo. Olha, você já falou sobre isso, esse problema com o cliente que teve isso? Mas qual foi o cliente que mais marcou, tipo, toda agora na sua história, na sua vida? Cara, eu acho que o cliente que mais marcou, assim, pra mim, eu acho que é o Wagner. O Wagner é um cliente que ele conversa direto comigo no Instagram. Ele já é um pouco mais velho que eu, assim, mas, mano, muita gente boa. E o que acontece? Ele é soldador. E aí ele trabalha em empresas portuguesas na Espanha, então ganha muito mais. Uhum. Aí foi o primeiro carro mais caro que eu vendi. Eu vendi uma Audi Q2 pra ele. Top. Um carrinho topzera, assim, tipo, não é um carrão, mas, pô, pra mim foi legalzinho ali. E ele me trouxe vários clientes. Vários amigos dele, soldador, ele sempre me indicou. Logo depois dele eu vendi uma 320 pro Thiago, que era amigo dele, em 2019, então já mais um carrão. E eles vinham lá da Espanha pra comprar comigo. Aí sempre quando ele tem um cliente, ele me indica. E, tipo, eu vivo conversando com ele. Então, pra mim, aquele vínculo, né? Vendedor eu fui entregar lá pra ele, eles são simpáticos, pô, gerou aquela conexão, amizade mesmo. Aí direto eu converso, brinco com ele, sabe? Brinco, assim, com a esposa dele e às vezes manda que ela queria comprar um carro mais baratinho. Aí eu mando uns carrão pra ele lá e falo, não, tem que ser um carro mais baratinho pra ela, tá doido? E aí, tipo, eu acho que pra mim,
É o seu cliente que tipo, marcou a sua vida. E depois teve, exato, teve assim o Leandro que eu levei pra fora, que foi um marco de eu estar fazendo uma viagem, que aí eu fui pra lá. Tô crescendo, tô vendendo pra fora, exatamente. Agora pra fora de Portugal. Exato, já teve esses tipos de casos, mas assim, eu acho que foi mais esses casos. E aí é muito, né? É muito, pô, não tem como, tipo assim, eu também pensar em todos os casos, que é muita gente, entendeu? E o carro, assim, que você mais gostou de vender? Fala aí, o modelo de carro. Cara, não é o que eu mais gostei, não. E eu acho que se eu falar, principalmente pra quem é República do Brasil, vai achar uma polêmica, mas Peugeot aqui, meu amigo, vende igual água. O pessoal que tinha aquele preconceito no Brasil que é Peugeot. Não, mas aqui são bons. A motorização, pra quem não entende, é diferente. Inclusive, a tecnologia. Pauta de tipo assim, de várias conversas. Porque, por exemplo... E também as estradas daqui são diferentes do Brasil. Sim. Mas aqui também tem estrada ruim. Também tem. Mas, por exemplo, realmente... Os carros daqui, o padrão, a fabricação é totalmente diferente. E o cuidado também. O motor gasóleo de Peugeot não dá BO, não dá problema. O motor gasolina, só tem que ter atenção. A correia, que é banha da óleo, tem que fazer a troca na data certa. Exatamente. Inclusive, um dos vídeos, que é em fevereiro, eu vendi um Peugeot aqui para uma cliente amiga nossa aqui de Braga, e eu mandei fazer a troca de correia, eu filmei fazendo a troca para ela, que é para ver que foi trocadinho, para mim mostrar para as pessoas que, pô, é a única coisa que é mais cara no carro e a única atenção que você tem que dar pro carro. Você é transparente com seus clientes. 100%. Né? Transparência, quero entregar sempre um produto de qualidade, é isso que eu quero fugir da bolha. Eu não quero ser só uma loja. Eu quero se realmente entregar, botar meus carros em exposição somente quando o carro estiver bom para vender. E, tipo assim, entregar um carro bom pra pessoa que tenha qualidade. Ou seja, que tem sempre uma piada, mas você tá quebrando aquele tabu que, tipo, o vendedor... Principalmente de carro. O vendedor de carro sempre foi a chacota ali, o tabu, é o mentiroso. Sempre fala que é picareta, exatamente. Eu também vim pra construir uma marca assim, pra mostrar que realmente não é isso, pô. Eu dou maior atenção pros meus clientes. Faz há um mês atrás, e eu não tenho vergonha de falar, que eu vendi um carro, um 5008, ano 2021, com 35 mil km só. A Lure, com teto panorâmico, top. Vendi para o cliente, pô, carro zero, não vai dar BO um carro desse. Mesmo assim, eu coloquei a garantia, normal, entreguei para cliente, passou um mês, a cliente me ligou, Diego, o carro aqui acendeu tudo as luzes, não sei o que aconteceu. Falei, eu sei o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Bateria acabou. Arriou a bateria. Aí falou assim, como assim? Eu falei, é um carro start-stop, esse carro provavelmente vocês levaram para lavar ou alguma coisa assim, ele tem LED em cima no teto, tem LED nas portas, tem LED nos bancos traseiros, LED no carro todo, provavelmente vocês só deram um clique na hora de desligar, abriram, lavaram o carro, na hora que foram abrir, ela falou, não, exatamente, meu marido tava parado lá, que ele tava trabalhando de aplicativo, ficou muito tava tempo parado, assim. Ficou um tempo com o carro desligado ouvindo música, e o carro agora tá ligando dessa forma, acende várias luzes, ele troca a bateria. Aí eu falei pra ela assim, troca a bateria, eu não sou responsável por isso, porque isso é uma peça de desgaste, assim como pneu, travões, a pastilha de travões, tubos, essas coisas. É coisas que realmente vão acontecer, são uma máquina, pode quebrar. E os meus carros também podem quebrar, não é porque eu faço esse check-up que não vai quebrar. Pode acontecer, só que é minha responsabilidade trocar. Nesse caso foi pra ela, eu não tenho responsabilidade nenhuma de troca, mas troca que eu te mando 50% do valor da bateria. Você não fez essa, não é? Eu tenho, depois se vocês quiserem ver no telemóvel, a mensagem dela falando assim, Diego, muito obrigado, eu sei que nenhum outro stand faria isso. E eles são portugueses, tá? Olha que legal. Eles são portugueses. Falou pra mim assim, eu sei que não, por isso que eu comprei com você. E um detalhe interessante que é, o meu TikTok de carro, eu cresci ele de novembro pra cá. Ou seja, eu bati 13.000.9 hoje. Então, no caso, o seu TikTok seria tipo sua ferramenta mais de propaganda? Hoje sim. Antes era mais meu Instagram. Mas hoje meu TikTok passou. E meu TikTok no começo eu só filmo o carro. Eu não apareço muito. Eu filmo o carro falando natural. Até a Jéssica... Você apresenta seu produto. A Jéssica, que ela é influenciadora, ela fala, amor, eu não entendo como você conseguiu crescer. Porque uma coisa é eu crescer mostrando uma dica, uma dúvida, ou criando uma curiosidade, porque um compartilha com o outro. Eu cresci simplesmente mostrando o carro. Mostra o detalhe, tá vendo a mídia, essa mídia faz essa conexão. Eu acho que seu TikTok é o seu catálogo de carro. Né? E aí só que os meus vídeos dão muito bom. E aí eu cresci nisso, em novembro pra cá eu tenho 14 mil seguidores quase. Tô pra bater 14 mil agora. E aí bate bastante. Aí eu vendi um carro em novembro para uma cliente lá de Lisboa, também portuguesa, que ela comprou comigo um 3008 no ano 2020. E ela comprou só porque ela falou assim, eu só vou comprar, eu nunca comprei pela internet sem ver o produto. Mas eu vou comprar por você porque eu vi a quantidade de carro que você entregou esse ano aqui em Portugal
E você tem muito seguidor, não é possível que você vai dar um golpe E acompanha a sua vida nas redes sociais. Então, ela acompanha tudo. Então ela falou assim, pô, eu te acompanho, eu sei que isso não vai acontecer nada. Eu tenho um perfil de sua esposa, então vou comprar com você. Aí comprou, levei o carro lá, ficou super feliz. Que legal. Isso é bom, né, mano? E aconteceu um probleminha com ela também, que quando eu entreguei o carro tava impecável. À noite ela foi ligar o carro, acho que o farol, alguma coisa do carro. Deixa eu ligar. A lâmpada queimou. Normal, sim. Acontece. Falei pra ela, pode trocar, eu mandei o dinheiro pra ela, 8 euros. Ninguém faz essas coisas. Lá, não, mas é um bagulho que Mas aconteceu você- no dia, Exato, e tipo, acontece, baratinho. pô, Pô, ela ficou feliz, nunca mais eu teve nenhum problema. Eu, às vezes, eu tenho esse costume de mandar às vezes pro cliente, ô, tá tudo bem? Tá gostando do carro? Ela sempre me elogiava. Eu sei que você já fez entrega, tipo, aqui em Portugal, fora agora também. Mas qual foi o lugar, assim, que você já achou mais bonito que você já passou, dando essas entregas? Cara, esse lá de Madrid foi legal, pela viagem, que foi longe, mas eu já tinha feito de carro, né? Passeado pra lá. Então, tipo, a mais legal mesmo foi quando eu levei o primeiro BMW, que eu falei. A história do posto e tudo. Porque foi no Algarve, exato, a história do posto. Foi no Algarve e ele trabalha no Badoca Safari. É um safari que existe lá que tem, tipo, girafa. Mano, muito top. E a vegetação lá onde você vai chegando, lá é bem mais quente. É tipo um desertão, mano. Isso, é tudo seco. A terra é tipo, meio vermelhada, mano. Totalmente diferente. Aí eu falava, caraca, que top. Você falou, eu não tô. Não, Realmente. eu não tô em Portugal. Não tô em mano. Portugal. Foi, tô tipo pra África, mano. Muito top. E aí ele mostrou as fotos lá, tinha chegado um tiro na época, mano. Bem legal, bem legal. Você fala que você trabalha com digital, mas você tem, tipo, planos de abrir seu próprio stand? Sim, eu tenho um plano de abrir. Eu tava pensando em ainda esse ano, entendeu? É claro, eu tô agora vendo em questões de rendimentos, porque eu também não quero abrir uma loja que só tenha 2 ou 3 carros, tem que ter mais carros, né? Sim, sim. E até tem opções de colocar carros de outras lojas, de outros amigos assim para lá, para dar movimento, mas não é a minha ideia. Entendeu? Apesar de que eu tinha uma visão igual no Brasil, acontece isso, e aqui eu pensei que não, mas eu vi que também acontece, que é o quê? Lá no Brasil você tem um carro, e você quer vender, o cliente chega lá perguntando de um carro que você não tem, só que você é amigo da loja lá perto, e você liga pro cara, pô, você faz preço nesse carro? Eu recompro e vendo pro meu cliente. Aí no Brasil fazem muito isso, fazem essa troca. Sim. E aqui eu pensei que não tinha, mas também tem, e aí eu conheci algumas pessoas que fazem isso, então eu acho que tipo, isso vai já me ajudar nessa questão da minha loja, entendeu? Hoje você costuma ter consigo quantos carros na média para poder revendê-los? Cara, eu tenho muito carro disponível. 1h30. Caraca. A gente já tem que começar a finalizar. Sim, senão... Vai. Cara, hoje comigo eu costumo ter poucos carros meus, assim, 4 ou 5 carros, mas eu tenho muito disponível dessas ideias de que a pessoa, parcerias com outros stands. Eu anuncio de outros stands, se eu precisar eu vou lá, compro o carro, ele passa pra mim e eu revendo pra pessoa. Agora você teria um agradecimento. Eu sei que tipo, tem sempre essas pessoas, você trabalha com TikTok, mas eu sei que com TikTok tem aqueles comentários ruins. Qual é, tipo, tem algum hater que tipo, sempre persegue nos seus comentários? Tem muito, mano. É muita gente, tem muito hater, mano. Muito hater. Quem trabalha com internet tem que aceitar. Pessoal, a internet não tem como fugir do hater. É muito hater. Eu acho que é o hater que dá os seus vídeos. O hater que... Porque, tipo assim, aí direto eu posto lá um Peugeot, aí o hater posta lá, é uma merda de carro, esse daí dá problema na correia. Aí logo depois os próprios pessoas que me acompanham já comentam me defendendo embaixo. Você não sabe nada, ele sempre manda trocar a correia, então não tem por que você tá falando isso. Aí começa a responder, aí isso vai dando engajamento. E é uma das estratégias que eu uso, que pode ficar aí pra quem quiser usar, é o quê? Eu não coloco preço nas minhas postagens. Eu forço a pessoa a vir perguntar. Buscar a sua curiosidade. Ou ela vai entrar em contato comigo no chat, ou ela vai comentar qual é o valor. Isso gera engajamento. Pô, eu vou estar ajudando ela, entregando a informação, que é o carro, tudo bonitinho. A troco disso, ela me comenta e me ajuda a entregar para outras pessoas. Cria mais engajamento. É isso aí, então. Que legal, entrega mais. Bom, a gente tá chegando aqui numa parte já da nossa conversa. Exatamente. E tudo mais. Você teria algum recado para alguma pessoa que você diria que lhe ajudou toda nessa história? Cara, acho que muita gente me ajudou, né, mano? Muita gente em relação aos meus parceiros aqui de negócio. O Roberto me ajuda bastante, o Pedro me ajudou bastante. O Pedro até não tá falando comigo, eu não sei o motivo. Me bloqueou nas redes sociais, mas eu não tenho nada contra ele. Me ajudou muito, sou muito grato, mano. Muito grato mesmo. Ele me ajudou nessa parte de entender o mercado. Foi onde eu mais vendi carro, entendeu? Foi com ele. E assim, agradeço a eles,
Agradeço também, claro, acho que o primeiro lugar é Deus, né, cara? Porque não tem como. Tudo que aconteceu parece que foi tudo por acaso, mas tudo se encaixa tão perfeitamente. Essa história de eu acabar parando em Portugal. Sim. E hoje em dia eu alcancei um nível de vida que eu já, tipo, mano, já era um sonho pra mim. Às vezes eu me pego pensando nisso, da minha infância, tá ligado? Que eu tinha o pai rico e o pai pobre. Minha mãe não tinha dinheiro, meu pai tinha dinheiro, só que os dois eram separados. E aí era uma infância assim, mano, eu ficava sonhando com várias coisas hoje em dia. Esses dias eu cheguei de futebol e deitei na banheira. Fiquei até 1h da manhã deitado na banheira lá, mano, pensando assim, caraca, mano, sempre sonhei em ter uma banheira. Minha irmã lá no Brasil tem banheiro em casa. Tem mais grana, aí tinha um banheiro em casa e tal. Eu ficava, mano, sempre sonhei em deitar na banheira da minha casa, ficar descansando. Hoje eu posso. Eu nunca dei valor pra isso, nunca fiz isso. Foi a primeira vez em 4 anos. Sempre tive banheira nas casas aqui. Tá ligado? Então aí, tipo... Só um momento de reflexão. Eu agradeço muito a Deus. Acho que Deus que foi colocando cada pessoa, cada passo que eu dei, foi Deus que me guiou, entendeu? E as pessoas sempre confiaram. Minha esposa sempre me apoiou. Ela sabe que eu sou maluco, mas ela sabe que eu vou arregaçar a manga. E se não der certo, eu vou tentar outra coisa rápido. Minha sogra sempre me apoiou também. Que nem eu falei, mano, minha sogra acredita mais em mim do que até eu. É sério, mano. Ela bota as fichas tudo em mim. Então, é isso aí, mano. Então... Vamos finalizando aqui. Agradecemos, Diego, pela sua presença aqui. Tamo junto. Foi um prazer. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado tanto para nós. Tenho certeza que cada das pessoas que estiverem assistindo vai aprender muito com você, com o que você passou, com as experiências. Foi uma história de vida, assim, a gente que depois pode chamar para continuar essa história. Exatamente. Tem que ser uma boa pra gente. Eu não contei muito detalhe igual da minha família, porque eu acho que se um dia minha esposa vir, ou se quiser que a gente veja os dois, a gente tem que chamar vocês dois para ir com a visão da família. Exato, que é uma ideia bem bacana. Tenho certeza que as pessoas vão querer escutar isso. Vocês entenderem também como ela cresceu o negócio dela e como eu cresci junto, entendeu? Como eu falei, foi tudo praticamente na mesma data. Diego, apenas deixa aí o seu @ pro pessoal. Só, ó, tem a canequinha aqui, ó. Então quem quiser acompanhar lá, DV Motors, agora já aqui, ó, DV Motors com passaporte de sucesso, mano. É isso aí. Todo dia vocês vão ver lá, DV Motors, cafezinho da manhã sendo tomado aqui e os carros, informações pra vocês. É isso aí. Segue o Diego no ADV Motors. Sabemos que vai ser entregas de carros da excelente qualidade. Uma maior transparência para o cliente. Uma transparência, a qualidade do produto, o atendimento vai ser sempre excelente. Então, segue ele, compre um carro com ele e, claro, quem estiver seguindo o Passaporte Sucesso e for lá, consegue algum desconto? Vai, tanque cheio, pode falar. Veio pelo Passaporte Sucesso, ganha um tanque cheio. Tanque cheio. Cheio. Já vai sair, cheio. Levo na casa da pessoa e chegar lá, eu encho o tanque lá, não é? Saio daqui cheio, não. Chega lá, eu encho o tanque cheio. Perfeito. Então, tanque cheio aí para você fazer a sua primeira viagem de carro novo. Aproveite. Passaporte Sucesso com a parceria DV Motors. É isso aí, mano. Valeu. Aqui nós escutamos histórias para incentivar sonhos. É isso.